você vira mãe, cada uma também teve um processo totalmente diferente. Ela se apaixonou no dia que ela viu nosso filho. Eu tinha certeza que eu ia gerar meu filho. Eu vivi um luto ali de um mês e pouco, que era um nenê fofinho que tava na minha casa, mas não era meu filho. Exato. Tipo, eu tenho que estar muito feliz agora, porque essa nova vida chegou na nossa vida, né? Chegou na nossa família. E tá todo mundo feliz em volta da gente. E por que as tias tá ligando, triste? chorando. E aí parece que você não tem o direito de estar triste também, sabe? E é muito difícil lidar com esses dois sentimentos. E eu falo isso muito difícil, como também tivesse sido fácil pra mim entender isso, que não foi muito fácil também pra eu entender. Hoje ela entende que, tipo, tudo que a gente podia escolher, eu escolhia fazer outra coisa. Tipo, se tinha que dar banho ou lavar louça, eu ia lavar louça. Tipo, ele era um negocinho fofinho. Hoje eu entendo. Inclusive, minha mãe chama meu filho de Carolina, quando ele tá mal-humorado. Se eu tivesse feito essa criança na massinha, escolhido detalhe por detalhe, ele não tinha saído parecido comigo. Como ele é. Tem coisa que ele faz que eu já falei até pras minhas melhores amigas. Eu falei, como que você é minha amiga? Socorro. Tipo, tem umas coisas que ele fala, que é isso? Aí minhas amigas falam, se você faz isso. Eu falo, não. Às vezes, o Daniel às vezes é meio reclamão, e ela fala assim, nossa, por que é tão reclamão? Aí ela dá 2 segundos. Ah, tá. Entendi. Sou a mãe. Ah, tá. Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um podcast que vai trazer um olhar leve, cuidadoso e acolhedor para o seu maternar. Apresentação, Érica Secato e Maíra Mainardi. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Mães Terapia. Hoje a gente vai falar de um tema muito acolhedor. A gente vai falar sobre mães não gestantes, nesse caso, mães por adoção. E aí, para falar sobre isso, a gente trouxe a Cacá e a Thaís, que são mães do Daniel. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas, meninas. Obrigada por terem aceito o nosso convite. A gente ficou muito feliz de ter vocês aqui. E para começar nosso bate-papo aí, a gente queria entender um pouquinho como que foi a história de vocês lá do começo. Como que vocês decidiram, optaram pela adoção, né? Como que foi isso na vida de vocês, assim? É um mini resumo. A Tata era casada há uns anos, eu sempre fui bissexual, então eu namorava um menino na época. Aí eu era estagiária do Mercado Livre e a Thaís entrou no Mercado Livre como advogada. A gente se conheceu em junho, em outubro já estava todo mundo separada e a gente já estava junta e estamos juntas desde então, vai fazer 10 anos ano que vem, né? Não cruzamos pra trás. Foi uma reviravolta, assim, na vida das duas. Eu me converti budista bem no semestre que eu conheci ela, e aí, tipo, um ano depois a gente já tava morando junta. Foi um negócio que, tipo, era pra acontecer, né? Não foi... em 6 meses ela já tinha me pedido em casamento, foi um negócio que a gente não teve nem, assim, tempo pra respirar, a gente já tava... Que era só um negócio, tipo, vou dar uns beijinhos na estagiária e vira que segue, né? E aí a gente quem tava vê casada. pensa, né, que eu me comporto dessa forma. Aí a gente tava casada. E aí, 2016 a gente foi morar junta, 2017 a gente decidiu casar porque a gente queria virar mãe. A gente foi estudar sobre como funcionava a adoção, porque as duas tinham feito faculdade de Direito, a gente sabia um pouco a parte jurídica, mas a gente foi ler, a gente não queria entrar sozinha, porque se você não é casada no papel, você tem que entrar sozinha. Você não pode entrar como casal se vocês só namoram. Se você se casa, você vai ter que iniciar um outro processo se você... se você já entrou sozinha. Entendi. Então a gente decidiu casar no papel, porque a gente já tava morando junto, a gente tinha feito o test drive, né? Ninguém ia se matar. Ninguém é tão louco assim, né? Aí a gente casou no papel, 2017, fizemos uma festa só em 2018 no final, porque a gente não sabia que tinha que pagar antes de casar, né? Então quando a gente descobriu o chonão, deixa. Aí a gente entrou com o processo em 2017, né? Que você tem que fazer um curso de 2 dias. Você vai na vara da família, fala que você tem interesse de adotar. Elas te falam a data mais próxima do curso. Você faz, é um curso de 2 dias. Primeiro dia elas tiram dúvidas. E no segundo dia são umas dinâmicas que elas fazem em terapia, assim. E aí você ganha a lista do dossiê que você tem que montar. E aí você tem 2 anos, né, de validade desse curso pra você levantar tudo. Mas assim, só fazendo um resgate, né? Só fazendo um resgate, o processo todo que ela tá falando vai sendo mais complexo conforme a gente for falando a gente sobre depois isso, vai super querer mas saber. Pra entender, tipo, por exemplo, eu, como pessoa, né? Nunca me vi gestando, né? Então, pra mim, já era uma coisa meio que eu sempre quis ser mãe. Eu acho que também fica meio complicado a gente conseguir separar também o que é aquilo que a sociedade
criou você para ser como mulher e aquilo que é realmente uma vontade. Então a gente também teve esse período de entender uma com a outra se de fato a gente queria aquele papel materno ou se aquilo era uma coisa que a sociedade vinha impondo pra gente. Foi muito bom, porque eu acho que no começo do nosso namoro a gente veio desconstruindo muita coisa, né, que foi imposta pra gente. Eu ainda mais, apesar de eu ter, entre aspas, saído do armário, eu falei entre aspas, porque eu nunca entrei, tá? Eu descobri e já falei. Com 19, e a Carolina só foi ter um relacionamento, tipo, mais sério, assim, com uma mulher comigo, depois lá, quando ela tinha seus 21, eu já tinha 27, mas a Carolina com seus 21, eu acho que ela me ajudou muito a desconstruir muito padrão. Uhum. Porque por mais que eu tivesse essa vontade na maternidade, não existia a vontade de gestar. E muito pelo contrário, a Carolina até tinha essa vontade de gestar. Mas quando a gente falou sobre isso, a adoção acho que veio como primeira opção, porque também eu não queria que gerasse no nosso filho um estigma, ou na nossa filha um estigma, do como se ela tivesse sido uma última opção. Plano B. Plano B porque a gente não conseguiu engravidar, ou plano B sim. porque a gente não podia Porque engravidar. na época a empresa pagava acho que 90% da FIV. Então, tipo, a gente não ia gastar nada pra tentar gerar nosso filho. Nossa. E a gente conversou que eu tinha muita vontade de gestar meu filho. Porque me ensinaram, eu era a menina padrãozinho, que botava bexiga embaixo do vestido e brincava de estar grávida, e brincava com as minhas bonecas. E aí a gente sentou e falou, se eu não conseguir engravidar, por problema de saúde ou por alguma coisa, eu vou jogar uma frustração muito violenta na adoção. Porque a gente queria também adotar. Tá. Então a gente falou, vamos adotar. E aí quando o nosso filho chegar, a gente senta e vai fazer a FIV. Se ainda for nossa vontade. Se ainda for nossa vontade, a gente vai atrás. Aí a gente até foi ver como funcionava, porque chegou pandemia, né? E aí a gente frustrada de prazos, e a gente nada sabia o que ia acontecer, a gente até foi ver, fomos em clínica, fizemos exame, e aí, mas as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né? Sempre, né? Mas muito legal, assim, vocês falarem isso. Tipo, é muita maturidade e muito autoconhecimento, né? Legal a troca, mas assim, de alguma forma, você falou que ela te inspirou, né? Mas assim, de alguma forma você também já se conhecia, você já sabia ali que você não estava muito afim de gestar e tal. É muito legal ouvir isso, sabe? De não, cara, a adoção foi a nossa opção, e a primeira, né? E a única opção, né? Mas mesmo assim, tipo, por mais que o caminho seja muito difícil, quando você vira mãe, cada uma também teve um processo totalmente diferente. Ela se apaixonou no dia que ela viu nosso filho. Eu tinha certeza que eu ia gerar meu filho. Eu vivi um luto, que é quando você começa a ler. Tem gente que chama de depressão pós-adoção. Eu não chamo disso porque depressão pós-parto é uma coisa real, tipo, é uma coisa física, biológica, hormonal. Né? Exato. Mas eu vivi um luto. Eu vivi um luto ali de um mês e pouco, que era um nenê fofinho que tava na minha casa, mas não era meu filho. Exato. Mas não só pela conexão, porque eu acho que é muito fácil muito fácil, tô falando assim, mas é muito mais factível você gerar uma conexão com uma criança que tá no dia a dia com você, mas a conexão de mãe, enquanto você tá vivendo uma tristeza, né, porque é muito ambíguo, né, como que é igual, sei lá, quando uma pessoa é demitida de um cargo e a outra que você gosta muito é promovida para aquele, e agora, fico feliz pela pessoa que foi promovida ou triste pela pessoa que foi demitida? Então eu acho que reside, né, junto uma ambiguidade do tipo, eu tenho que estar muito feliz agora, porque essa nova vida chegou na nossa vida, né? Chegou na nossa família. E tá todo mundo feliz em volta da gente. E por que as tias tá ligando, triste? chorando. E aí parece que você não tem o direito de estar triste também, sabe? E é muito difícil lidar com esses dois sentimentos. E eu falo isso muito difícil, como também tivesse sido fácil pra mim entender isso, que não foi muito fácil também pra eu entender. Então a gente também, não sei se posso chamar isso, mas o nosso relacionamento também passou por uma certa crise ali naquele momento. Posso imaginar. De entender, tipo... porque é pessoal, é muito pessoal. O luto, a tristeza é muito pessoal. E não é uma coisa lógica. Se fosse lógica, né, depressão não existiria, talvez, né, fosse muito mais fácil lidar com isso. Mas existiu ali, dentro de mim, acho que uma necessidade de tentar deixar ela passar por aquilo, mas que ela conseguisse me fazer entender o que estava acontecendo. E eu acho que ela também não conseguia verbalizar. Hoje ela entende que, tipo, tudo que a gente podia escolher, eu escolhia fazer outra coisa. Tipo, se tinha que dar banho ou lavar louça, eu ia lavar louça. Tipo, era um negocinho fofinho. Hoje eu entendo
Inclusive, minha mãe chama meu filho de Carolina, quando ele tá mal-humorado. Se eu tivesse feito essa criança na massinha, escolhido detalhe por detalhe, ele não tinha saído parecido comigo. Como ele é. Tem coisa que ele faz que eu já falei até para as minhas melhores amigas. Eu falei, como que você é minha amiga? Socorro. Tipo, tem umas coisas que ele fala, que é isso? Minhas amigas falam, se você faz isso. Eu falo, não. Às vezes, o Daniel às vezes é meio reclamão e ela fala assim, nossa, por que é tão reclamão? Aí ela dá 2 segundos. Ah, tá. Entendi. Sou a mãe. Ah, tá. Não, e eu imagino como deve ter sido difícil essa construção do amor, né? Porque o amor, ele não é assim. Pra gente, né? Que é mãe, que gestou e tudo, não é da noite pro dia, né, gente? Assim, eu tive uma questão durante a gestação, por exemplo, do Cauê, que chegou um momento que eu falei, meu, eu não quero, sabe, filhinho, ele não vai ouvir porque ele é muito pequenininho. Eu amo mais que tudo na vida, mas assim, naquele momento eu não tava sentindo o amor, sabe? Eu tava tipo... E falam que até uns 6, 8 meses ele não te ama de volta, né? Tipo, ele só precisa, ele só te suga. Né? Ele existe. E nós somos seres que a gente precisa de uma devolutiva, né? Sim, eu acho que é por isso que às vezes a criança aprende a rir logo, né? Pra sorrir logo. Sei lá, ele me ama. Você tem uma devolutiva. Então eu imagino o quanto tenha sido difícil pra vocês, né? Porque é uma adoção, querendo ou não fui eu que gerei e tal. Então, assim, é muito amor, gente. É muito amor mesmo. Muito amor. E eu fico pensando que, assim, é mais fácil a gente, entre aspas, tá? A gente pensar isso numa família que adota uma criança, nesse amor construído, mas hoje a gente até fala um pouco mais dessa dificuldade de conexão de muitas mães na gestação e até depois que o bebê nasce, que isso não necessariamente significa que a mãe tá com depressão e com alguma coisa assim, mas é o amor construído, né? E até no episódio que a gente fez de dupla maternidade também, uma das meninas gestou, né? Elas não adotaram, foi uma gestou e a outra não. E a gente até perguntou pra ela como que é não gestar, porque a gente fala muito dos pais, né? Nessa situação. Tipo, porque o pai não tem essa conexão que você tem de 9 meses e tal. Ela falou assim, é diferente mesmo, porque não tava ali no meu corpo e tal, então eu fui construindo. E eu imagino que pra vocês isso deva ser muito, assim, porque vocês estão recebendo, né, um amor novo que vai ser construído ali de uma pessoa que vocês não conhecem, mas a gente também não conhece nossos filhos. Mas percebe que você já tem uma materialidade na sua barriga ali, porque a gente precisa muito de uma referência, né? Eu converso com a barriga, eu ponho a mão na barriga, a gente fala, estamos 3 juntos, e pra gente não tinha isso. Foi um dia que ligaram e seu filho tá aqui. Então pra gente foi E na muito... nossa preparação não teve isso. Porque as psicólogas e as assistentes sociais mandaram a gente escrever uma carta pro nosso futuro filho. A gente escreveu e tomamos bronca, entre aspas, porque elas falaram, não é pra vocês falarem de um amor incondicional. Não é isso que é ser mãe por adoção. Você tá falando de uma criança que você ama, mas não... E se esse menino nunca te chamar de mãe? E se ele chegar, porque a gente ia colocar até 4 anos, né? Se ele chegar com 4 anos, ele viveu uma vida. Ele sabe quem é a genitora dele. Ele não entende o que é negligência. Ele foi arrancado de uma situação que ele conhecia pra ele como pra ele era a mãe dele. Aquilo era vida, aquilo era... Por que ele vai chegar na tua casa e falar, mamãe, que não sei o que... Tipo, e aí falavam, tipo, a gente foi com muito medo. Ele chamou a gente de mãe no primeiro dia. Foi, tipo, um negócio muito que ninguém esperava. Nossa adoção oficial saiu em 1 mês, assim, né? Ele chegou em fevereiro, em maio a gente já tava com tudo. O nome dele já tava trocado, com o nosso sobrenome, tava, mas, tipo, mas a gente sabe que essa ideia que foi até provocada pela equipe multidisciplinar do fórum, eu entendo que eles querem te preparar pro pior, é lógico. Não foi o nosso caso, mas é que... Não sei, assim, tentar tolir uma família que tem muito amor pra dar, no sentido de que tudo isso pode dar errado, tá certo, tem que deixar ciente, mas vamos torcer pro melhor, né? Eu acho que também é o que a gente pode falar, tipo, existe hoje também um despreparo da equipe multidisciplinar que tá pra prestar o serviço de empatia e acolhimento dessas famílias, em especial pra configuração homoparental familiar, porque... Parece que é um questionamento, assim, eu não sei se é quase que a gente tem que se provar, sabe? Tá preparada. É o tipo de coisa que se tem um casal que chega pra você, heterossexual, e fala, qual que é o seu estado civil? E a pessoa fala, casado. Beleza, você segue sua vida. Se somos nós, a pessoa olha assim, mas casado mesmo?
Não falei que eu sou casada mesmo. Não é? Ninguém aceita nosso casado. Ninguém Eles aceita. perguntam, mas não é união estável? Eu sou, não sou casada. Não, moça, é casada mesmo. Então tem que, sabe, parece que, tipo, o tempo todo provar que a gente tá naquela relação e que aquilo é real e que aquilo é uma família. Então, assim, é desgastante pra gente, é super desgastante, mas era isso, a gente sabia que era isso que a gente queria, tudo bem, pode ser que a realidade não estivesse pronta pra receber a nossa realidade, né? Mas a gente sempre teve muito segura daquilo. Não sei se a Carolina chegou a compartilhar com você em alguma conversa informal, mas a priori a gente não foi aceita. A gente foi negado, né? A gente passou por todas as entrevistas, são acho que 3 entrevistas. Claro, por favor. Por favor, vai lá. Não, apesar disso, é que o assunto é tanta coisa. Não, é só para dando continuidade nisso que vocês estão falando mesmo. Mas eu queria perguntar se vocês podem falar, tipo, detalhadamente, assim, né, como que é o processo. Eu, por exemplo, sou totalmente, eu não sei como que é, né, como que dá entrada, a equipe multidisciplinar, o que é? Psicólogo, né, assistente social, explicar um pouquinho. Assim, decidiram, o que vocês fazem? Foi basicamente isso, a gente foi no fórum para marcar, para avisar só que para deixar assim, ó, bem sedimentado, apesar de as duas terem formação jurídica, não é porque você tem formação jurídica que você está capacitado para, né, saber de tudo, criminal, trabalhista, tributário. Não, a gente conhece até a advogada que quase pagou para um advogado para fazer o processo dela e é 100% de graça para fazer. Então quando a gente decidiu, a gente foi na Vara da Família, aqui, ou mais perto da gente, né, que é aqui em Osasco, falamos que a gente queria participar, se inscrevemos no curso. Fomos 2 dias de curso, que foi bem a única coisa que eu perguntei no curso. Moça, existe a possibilidade de ligarem pra gente, falarem, oi, tudo bem? Seu filho tá aqui, e eu ter que, tipo, descer um quarto, assim, do céu. Não, imagina, isso não acontece. Aconteceu com a gente, foi no meio da pandemia. Sorte que avisaram, tipo, olha, amanhã a assistente social falou que vocês vão levar o filho pra casa. A gente saiu desesperada. A gente pegou a única troca de roupa que ele tinha, levamos embora, fomos pro centro de Osasco achar uma cama que cabia dentro do carro, porque todas as camas demoram 10 dias pra entregar. Que é isso? Tipo, não tenho. Então fomos no Carrefour, medindo a roupinha dele, pegamos umas roupas, e a gente deu muita sorte que a gente avisou, no dia que ele foi morar com a gente falou pra família que a gente tinha virado mãe. E aí as minhas primas fizeram uma vaquinha, porque a gente não teve... tudo bem, mas elas fizeram uma vaquinha e chegaram na nossa casa com, tipo, um monte de coisa. Porque quando você vira mãe, você não sabe o que você precisa. Chegaram, tipo, lenços, pomada de bunda, shampoo. E a gente comprou, tipo, roupinhas bonitinhas. Tipo, noção nenhuma do que a gente usa. Sabe e nem os outros, porque ninguém fez fralda, ninguém mandou fralda. E eu era uma criança que usava fralda. Tipo, ninguém mandou fralda. Nada, esquece, tá aqui, ó, nada. Sim. Mas tudo bem, a gente faz o curso, aí no curso você ganha a lista de documentos que você precisa. Perceba, o curso é antes da lista. O curso é antes de tudo. Então, tipo, tudo. você pergunta as suas dúvidas iniciais, elas falam como funciona a parte jurídica. Até para deixar bem claro, esse curso é basicamente para desincentivar as famílias a fazer uma adoção que a gente chama a brasileira. Eu já ouvi falar sobre esse curso. Isso me veio na cabeça quando você falou do curso, tipo... Não, e eu acho que assim, eu já ouvi falar bem e mal no sentido de que é isso que você estava falando até do desencorajar e tal, porque se você não tá afim, galera, não venha. É tipo uma coisa assim, então você tem que querer muito aquela adoção. Mas o negócio é para deixar também claro para as famílias, vocês vão ter que esperar na fila. Porque eu acho que também ali eles sabem que hoje, por exemplo, o perfil das crianças que estão à disposição para adoção é completamente incompatível com o desejo do que as famílias têm. Então começa por aí, ele já chega lá para você levar um balde de água fria em relação ao que você tá esperando. Se é um bebezinho Baby Reborn que você quer, você não vai ter, é melhor você comprar na loja mesmo, porque não é isso que você vai conseguir aqui. Então vem trazer a realidade das famílias em estatística mesmo, crianças pretas, crianças que passaram por abuso, crianças maiores de 7 anos de idade, não há de se falar que a criança vai ter ou não algum tipo de deficiência, isso é muitas vezes coisas que estão ocultas ainda, porque elas estão dentro de um sistema que também não está preparado para fazer diagnóstico. Então você pode receber uma criança ali que o diagnóstico vai aparecer dentro da sua casa.
né? Então eles tratam sobre essa questão da devolução, eles tratam sobre essa questão Assim, devolução. de devolver a Existe, criança. Ah, é super comum. É super comum. É super comum Super as pessoas comum. devolverem. Tem gente que devolve depois de 10 anos, assim. É super comum. Não sei se 10 Não, anos, tem, né? mas tem. tempos, Tem muitos gente. Aí anos, o Estado processa a família, pra pagar a pensão, como se fosse, tipo, você largar teu filho mesmo. Só que tem, tipo, a gente ouve você todos os largar casos. abandono, né? Aí você ouve vários casos, assim. Ai, fiquei triste. Mas a ideia também é porque isso. Porque como você vai ter que esperar na fila, porque eles já sabem que a sua ideia de uma criança é aquela que não vai estar dentro do sistema, porque, né, não é isso que está à disposição. É importante. Né? Tem muita gente que chega iludida que vai pegar um Idealizado. bebezinho, como acontece nas novelas. No nosso né? curso, a gente era o único casal que não tinha tentado engravidar. Até os Todos casais eles. LGBT que estavam lá dentro Todos, tinham tentado engravidar. todos. A gente era o único que não tinha sido a nossa E primeira eu acho opção. que existe um cuidado ali em tentar você não passar todas as suas expectativas para aquilo, porque uma engravidez você vai esperar 9 meses. Então você tem um tempo de construção ali de 9 meses. A espera na fila, você não sabe quanto vai durar. Tem o processo de habilitação, que é um processo, e depois você fica esperando. Porque aí tem o processo de adoção, que é um segundo momento. Então esse processo de habilitação já vai demorar um tempo. Você vai ficar na fila esperando. Que é e isso aí, que uma hora a gente vai conseguir falar. só que é o que eles falam, não adianta sua vizinha está lá grávida de um filho no tempo, você não pode pegar a criança e ir no cartório e colocar registrar como você quer, o que é a famosa adoção à brasileira. Então tudo isso e meio que falando assim pra eles, olha, agora que vocês já assinaram a lista, o Estado, eu acho que isso é mentira, mas eles falam, o Estado já sabe que você quer adotar, então se você aparecer com uma criança por aí, eles vão aí atrás, entendeu? Eu não acho que isso é verdade, mas já dá um medinho, porque as pessoas já têm ali uma certa ignorância em relação aos processos e que o Estado tem ou não acesso à informação, mas já dá aquele choque inicial. 2 dias de curso, você sai com certificado. Que é um dos documentos que Isso. vem na lista de documentos. É isso. Ninguém é reprovado, tá? Nesse curso, mas é porque você tem que ter acesso àquela informação inicial. E é um dos documentos, o certificado é um dos documentos. Aí você tem 2 anos para montar esse dossiê. O dossiê tem tudo: antecedente criminal, laudo de médico, falando da parte psiquiátrica e da parte física, porque você pode estar morrendo de câncer e ser seu último desejo, assim, aí você vai adotar. Tudo, você tem que juntar o olerite, você tem que juntar imposto de renda, você tem que juntar tudo. Tipo, tudo que você possa imaginar, assim, que você tenha, você tem que juntar. Aí você leva essa documentação no fórum, eles vão gerar o número do processo. Ela se habilitou como advogada no processo porque a gente é curiosa, a gente queria ver. Mas não precisa de advogado. Não precisa. Você vai receber tudo na sua casa, todas as movimentações. Não precisa. Toda a movimentação do processo que for relevante, chega por você vai chegar por e-mail, e-mail elas avisam. ou então por carta na sua Mas a casa. gente gosta de ver, juiz respirou. A gente gosta. Foi pra Gente, conclusão, a gente gosta. A gente gosta disso, a ansiedade, né? Aí a gente levou e a gente senta e espera. Eventualmente, eles vão ligar para começar a marcar as entrevistas. Eu tava, inclusive, nesse prédio quando me ligaram. Eu tava fazendo... Mas só uma pergunta nessa etapa. Essas entrevistas, elas acontecem mesmo sem ter o vislumbre de quando vai chegar a criança? Não, você não sabe Você nem entrou, você lembra? São 2 momentos. Habilitar, então o Estado tem que olhar pra você isso aí é o processo de falar você não é louca o suficiente. Você pode. Você é um casal que tá pronto pra colocar. Aí depois dessa habilitação, que aí são várias entrevistas, né? Você vai fazer entrevista com a psicóloga, você vai fazer entrevista com a assistente social, eles vão visitar a sua casa. Se ele tiver um interesse em falar com seu vizinho, com o familiar, eles vão falar, porque eles querem entender. Isso, né? Tá, eu entendo a precaução do Estado e tal, né? Saber se ainda assim tem gente que devolve, né? Se tá todo mundo saudável, não sei o que, mas, cara... tem tanta mãe, tanta família desestruturada, né? E, se entrarem na minha casa, também você deixar engravidar, né? E assim, você olha assim, a criança já tá ali, negligenciada, abandonada, né? Tudo bem, você tem que ter um certo controle ali, né? Saber para quem você tá dando, né? Entregando aquela criança. Mas, mas acho que também
Eles falam que é pra proteger a criança. Não, isso Não é é pela verdade. gente, Isso é pra é proteger pela a criança. Eu fico criança. imaginando a criança que já foi negligenciada, você Exato. entrega ela pra uma família que também pode fazer a mesma coisa. Bom, você nunca vai saber, né? Mas Exato. Aí, de verdade, você nunca vai saber. São 3 entrevistas de 1 hora cada entrevista e aí, ali você consegue super fingir que você não é louca. Mas Então, aparentemente aí que é, né? A gente não conseguiu. Aparentemente a gente A gente não conseguiu. A gente Mas aí a gente descobriu que casais LGBT normalmente são, né? é. Porque a gente, assim, aí depois que você leva a documentação, elas ligam pra marcar as entrevistas. A gente fez as entrevistas, visitaram a nossa casa, a gente já ganhava bem, eu trabalhava de casa, a gente já tinha cachorro, a gente já tinha espaço, comprado apartamento, A gente tinha rede de apoio. a gente tinha rede de sabe, assim, apoio, tudo a que gente você tinha, no imaginar. papel a gente tinha tudo. Falaram não, a gente foi pro Eles chão. falam por quê? Não. A gente Então. só sabe porque ela se habilitou no processo. Mas se e não, ela a foi gente ler. não saberia. Então, Então a gente não saberia. Eu fui ler. Primeiro que o relatório da assistente social, porque qual que é o papel da assistente social? É de ver essa parte econômica, estabilidade, rede de apoio, tem lugar pra criança estar, vai ter uma pessoa pra cuidar. Eu trabalhava home office, 100% home office, e a Carolina trabalhava de casa. Então, tipo, não era nem plausível imaginar que essa criança ia estar sozinha, ou que ela ia ter que ser depositada numa escola em tempo integral, ou que eu ia dar pra uma... Não tinha nem como pensar isso. Então, Eu tinha já largado foi- direito. Quando a gente decidiu ser mãe, eu o larguei direito relatório e da fui ser assistente professora. social foi completamente desvirtuado para uma situação do tipo: essas mulheres estão pensando Numa adoção, numa adoção que é uma maternidade, que não existe, assim, sabe? idealizada, de amor. Que Tinha nada a ver com o Que que ela bom, devia né? ter Que é ter escrito. amor, né, não, gente? que bom, mas Ah, pelo amor de a Deus! pessoa saiu completamente fora do escopo do que era o trabalho dela, do contexto dela, e a psicóloga, ao mesmo tempo. Qual que é a psicóloga? A gente teve mais entrevistas com ela, mais interações com ela, e o papel dela era deixar, primeiro, a gente ciente dos cenários que poderiam acontecer, e se ela entendesse que não estávamos cientes, qual Que é o papel guiasse a dela? gente. guiasse Tipo, ó, a tem gente grupo pra de ler apoio, tem nesse palestra. momento. tem A gente livros. fez lá 6 meses, porque não era assim, Falou nada. um atrás do outro. Era tipo uma entrevista esse mês, aí a outra daqui um mês, aí a outra daqui... Então, e uma coisa que foi se prolongando durante 6 meses, pra chegar lá no final e falar assim, então... E não é no final você não ter falado nada. Ela deu a ficha pra gente preencher. Ela tem uma ficha que você escolhe um carro. Na terceira entrevista, ela deu uma ficha pra gente. Olha, que você preenche os dados da criança que você quer. Tudo. Você aceita criança branca, preta, dadada. Sim. Se você clicou que você só quer uma criança branca, tudo bem se ela tiver traço negroide, tipo cabelo cacheado, nariz grande. E aí, se você... tudo. Você escolhe tudo. Não, e tudo aí também não, né? Tipo, sei lá, cor do olho, não é assim. mas são tipo coisas muito específicas. E aí tem uma outra ficha que você preenche. Tá, você escolheu uma criança até 4 anos. Tudo bem se essa criança se corta? Tudo bem se a criança maltrata animais? Tudo bem se essa criança já foi abusada sexualmente? Se ela é pai Tudo bem. se ela é filha Se de ela é pais filha de pais alcoólatras ou drogaditas? Tipo, tudo. Você coloca tudo. Se Então, foi tipo, a abusada gente... sexualmente, várias A gente coisas. preencheu essa ficha, tipo, de verdade a gente preencheu. A gente conversou, a gente entendeu que cada uma tem um limite, então a gente foi pelo limite mais baixo. O meu maior medo na minha vida é ser abusada sexualmente, então eu falei, eu não vou conseguir ajudar. Se for uma filha, mulher, que tiver passado por isso, eu não vou ser um sistema de apoio, eu vou ser só chorar e eu não sei o que fazer. Sim. Então, tipo, a gente sempre foi pelo nível mais baixo. Aí a gente avisou ela, não, no último a gente vai tirar foto com vocês, porque a gente tá montando o nosso álbum do bebê, a gente tirou foto em todas as etapas. Entenda. Eu sou E uma ela, pessoa- tipo, claro. Eu sou uma pessoa muito lógica. Se alguém tivesse deixado claro, olha, existe uma... Porque assim, óbvio, a gente sabe que existe a chance de ser reprovado. Sim. Mas que a pessoa estivesse dando sinais pra você, olha, juro. vamos lá, não tá indo muito legal. Eu acho que vocês precisam pensar um pouco mais sobre isso. Ou sugerido mais entrevistas. Vocês não querem estudar mais um pouco? Vocês não querem esperar mais um pouco pra próxima reunião, enquanto isso você participa de um grupo de apoio? Tentem. Nada. Nada, a gente chegou lá montada, arrumadinha, bonitinha pra tirar foto, ela falou, então não vai rolar, tá? Vocês voltam daqui 1 ano, foi isso. Aí ela levantou e saiu da sala. Aí eu comecei a chorar muito, ela ficou muito mal. A gente tava, tipo, ficou, A literalmente... gente não ficou sabia em o que choque. fazer. E aí e levar tudo assinadinho, bonitinho. Aí a gente foi embora arrasada. A gente começou a ver FIV que a empresa pagava. A gente começou a estudar como ia funcionar, quem ia engravidar, começou a fazer exame. Aí ela foi olhar o processo. Só um parênteses, né? No processo, assim, foi negado. Aí não é tipo, você não pode mais ter, você
Você não sabe o que aconteceu, e aí você começa o processo de novo, e você não tem nem tempo de consertar o que... Porque não te falam, né? Se você não sabe o que é, como é que você vai arrumar, né? Exato. Eu imagino que se a gente não tivesse habilitado no processo, nós teríamos recebido, por exemplo... porque o nosso a gente caso, teria recebido uma ligação, estão marcando entrevista para mês que vem. Porque a gente não foi avisada de nada. O juiz, a Thaís viu, que a gente entrou no processo para ler o que a mulher tinha escrito da gente. Aí ela viu que o juiz brigou com as meninas no processo. Falou, vocês estão muito louca. Não nessas palavras. Mas ele falou... Mas o que ela disse, e eu elogio muito aqui os juízes de Osasco, porque eles têm uma consciência muito grande em relação à proteção das crianças. Mas também em relação à proteção das famílias. No tipo, a gente precisa que essas crianças vão para os lares. Se eu tô lendo aqui, que ele não deixa só... Vai lá, decide vocês aí... que são psicólogos, ele tem senso crítico, né? Então, pela leitura, o que ele pôde observar? Bom, primeiro, esse negócio da assistente social. Você fugiu completamente do escopo do que era o seu trabalho. E ele falou, ele falou, fez um de acordo com a documentação que elas juntaram, tinha que ter sido perfeito o laudo delas. São casais. É um casal saudável, é um casal disposto, com uma renda compatível, não existe nada que desabone elas criminalmente, nada. Me explique o que você vai fazer nesse 1 ano que você está dizendo que elas vão esperar para tornar este casal viável. Porque se você está me dizendo que você identificou pontos que as torna inviáveis, como você vai trabalhar esses pontos durante 1 ano? Porque você sugeriu aleatoriamente eu suspender o processo por 1 ano para rever isso daqui 1 ano. Mas e esse 1 ano? Você vai fazer esse casal ficar sentado em cima que não vai mudar nada, de uma expectativa que você não vai dar ferramentas para esse casal trabalhar. A hora que eu li isso, eu falei, nossa, que fantástico. E aí ele finalizou falando, vocês têm 90 dias para resolver isso. Vocês têm 90 dias para me fazer um plano de trabalho. E aí você ficou acompanhando. Isso. Só que como isso demora entre o despacho dele, elas receberem a informação, isso ser publicado, e a gente recebeu, eu falei, a gente começou vai a pandemia. Aqui, foi nisso que começou a pandemia. E aí a gente só não engravidou porque começou a pandemia. Fecharam todas as coisas eletivas. A gente tava tão frustrada com esse negócio da adoção, que a gente foi atrás, e aí a gente, tinha marcado os ultrassom, tudo, pra começar a ver remédio. Quem ia engravidar? Entrou a pandemia. Era eu. Eu, porque eu não ia poder. Mentira! Tudo que ela não queria na vida. Tudo que eu não queria, então, não era o nosso plano. Não era o nosso plano. Era tudo pra não ser mesmo daquele jeito. Aí começou a pandemia, aí a gente falou, não vamos em grupo de apoio, não, a gente não quer mais, que ódio, que não sei o quê. Aí um dia a gente botou lá, começou a ser tudo online as coisas. Vamos aí, liga aí, só pra botar o certificado no processo que a gente participou. Começou falando um homem gay, falando, eu fui negado. Hoje eu sou pai, faz 10 anos, o cara mora lá em Alphaville. Ele falou, na nossa primeira entrevista, a gente foi negado. Aí a gente falou, nossa, juro? E o que ele falava sobre a negativa, não quer dizer, mas era muito parecido com o que tinha acontecido com a gente. Nossa. E aí você não sabe se, na verdade, aquela galera, aquele grupo, né, de profissionais multidisciplinar tinha ali um viés inconsciente, um preconceito, que, inclusive, pra eles não era a ideia ajudar você. Não era te negar. E ficou muito talvez claro. Para eles não seja a família ideal, né? Não seja a família tradicional. A criança vai sofrer porque os pais. Sim. Eu adoro. Mas eu sempre falo a gente mais tradicional que a gente é difícil, né? A gente é casada há 10 anos. Não, super tradicional. Super. Monogâmicas, temos filho, 3 cachorros. Família Margarina, total. Total. Né? Gente, só não é exatamente o que a Margarina contou. Depois vocês entrarem de novo. Aí o que acontece? Por conta desse despacho do juiz, porque ele falou, não, eu não vou suspender o processo. Vocês vão me dizer, antes de eu suspender e eu aceitar que vocês estão me dizendo que essa família não está capacitada para adotar, eu preciso que vocês apontem para mim o que vai ser trabalhado e como isso vai ser trabalhado. Mais uma falha aí, né? Porque deram negativa pra vocês sem o despacho do juiz. Não, que pra ele poder despachar, arquivo, ele precisa ter embasado em alguma coisa. Mas ele não despachou, então, pra arquivar. Elas já falaram pra vocês que não? Elas falaram não. Mas elas acharam que o juiz ia concordar. Eu acho que talvez elas não...
que ele ia aceitar aquele relatório, como elas colocaram, e que ele não ia falar nada. E até a gente ficou surpresa. Até a gente, mas na hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, sabe que vontade de bater palma? Foi isso. E aí a gente. E foi tão que elas não queriam, porque o juiz mandou resolver, a gente participou desse, aí a gente viu mais umas palestras que a gente conseguiu ver palestras do Brasil inteiro, porque começou a ser online. Isso foi muito legal, porque a gente viu casos muito diferentes. Aí a gente juntou os certificados, ela marcou a entrevista, isso tudo foi tipo 3 meses, assim, né? Começou a pandemia. E na entrevista, foi uma entrevista de meia hora, a gente tava meio indecisas, a gente ia colocar uma criança ou 2 crianças, aí ela falou assim, tanto faz, eu não vou falar não pra vocês de novo, e, tipo, escreveu, e aí foi muito... Assim, tipo, como se ela tivesse sido pressionada. Tipo, tomei bronca do adulto e agora tudo bem. Você vê como ela tinha muitos motivos pra falar não, né? Não, mas ela tava super consistente. embasada. Super. Em realidade, quando ela foi marcar essa última entrevista pra Ki, ela me ligou antes, e ela falou assim, oi, tudo bem? E eu, tipo, oi, tudo bem? Aí ela, não sei se vocês... Porque ela sabia que eu era advogada, tava habilitada no processo. Não sei se você chegou a ver. Eu falei, não, o que é? Então é que eu precisava conversar com vocês sobre o que a gente ia trabalhar. E nisso eu falei pra ela, não, a gente já tá fazendo os cursos, a gente tem um certificado. Então pra ela foi tipo um alívio primeiro, porque ela ia poder pegar tudo aquilo e dizer, olha, não, veja bem, você me entendeu errado. Não é que eu falei suspende pra 1 ano, veja bem, eu já orientei, elas já estão fazendo, veja. E aí ela ligou, foi isso. Gente, eu tô passada. Mas, rapidinho, aí nesse período entre vocês serem negadas, só que não oficialmente, né? E aí é como se vocês tivessem entrado no mesmo processo. Continuou. Dentro do mesmo processo ainda. Isso que a gente entrou em 2017, lembra? Porque isso já é 2020, isso já tá na pandemia e nada aconteceu. Não estamos habilitadas, não estamos. E a gente, tipo, irritadíssima. Não, a gente não entrou em 2017, a gente entrou em 2018, porque você me deu de presente de casamento. A gente fez o curso em 2017, aí em 2018, no dia do nosso casamento, eu entreguei o dossiê pronto pra ela, com o bonequinho do Woody, do Toy Story, porque ela adora Toy Story. Aí eu falei, esse daqui não é teu, tá? Esse daí você guarda, que é do nosso Andy ou da nossa Bonnie, que é o nome dos bonequinhos do filme. Aí eu dei todo o dossiê de presente pra ela de casamento. Aí tudo bem, a gente levou em dezembro de 2018, mas já era 2020. Sim. Sabe, tinha acontecido e a gente tava frustrada. Isso, então pensa assim. E toda a família, e todos os amigos. E aí, o que tem? Já deu alguma coisa? Então, já tá chegando? Vocês sabem quanto tempo demora? Tá tudo bem? A expectativa é desde que você fala. E a gente achando ruim, as pessoas perguntando quando vai nascer. Porque você sabe que é 9 meses, né? A outra você não sabe. Sim. Bom, e aí a gente passou por isso, a gente já tinha sido a pandemia, a gente tava lá com os nossos cachorros. Começamos a pegar mais cachorro. Porque assim, sempre que você pega um cachorro é porque você quer mais um filho. A regra das No caso, acabamos de pegar um, porque a nossa filha não chegou ainda, a gente tá na lista de novo e tá demorando. A regra da família gay é isso, né? Pega mais um filho, não, pega mais um cachorro, não, você quer mais um filho, né? Então, aí foi isso, a gente habilitou, aí fez essa entrevista e foi tipo assim, aí, assim, sabe, põe a mão na perna e fala, deixa falar, ela vai aprovar a gente sabe a nossa verdade, ela acha que ela sabe a dela, e seguimos o barco. Isso foi em outubro. Habilitou. Mas é difícil esse controle, né? É muito difícil. Em outubro habilitou. Aí a gente entrou em outubro. 2 processos diferentes. 2 processos diferentes. Acabou esse processo. Acabou esse processo. A gente entra na fila. Essa ficha nossa e ele joga num sistema que é unificado nacional. E nessa ficha tem o quê? Aonde vocês querem adotar? Só São Paulo e todos os estados. Você escolhe todos os estados que você pode viajar. Isso só Brasil. Só Brasil. Só Brasil. Aí elas falado, tipo, porque se o filho filhos você quer, qual que é a cor, se você aceita irmão, se tudo vai entrar tudo. E você tem que pôr de verdade os estados, porque seu filho nasceu, tipo, no Acre e a vara ligar e fala, você precisa ficar 2 meses aqui, você tem que ficar 2 meses lá. Então, tipo, seu trabalho tem que estar de acordo. Porque essa parte da aproximação com a criança não tem Cada vara decide. Cada vara decide a sua. Cada criança é um caso. É um caso diferente. A idade também vai influenciar, porque se você pegar um bebê recém-nascido, não faz sentido você me falar que eu tenho que criar um vínculo aqui de aproximação na sua frente com um nenê que não tá nem, né? Tem essa noção. Geralmente, quando é nenê recém-nascido, você pega e vai embora. Quando é uma criança que já tem um histórico, não sei o quê, você tem que ir criando, gerando aquele pra você poder retirar ela daquele local que ela está. Sim. Também vai depender. Se ela tá numa casa de acolhimento, né? Se ela tá num abrigo, ou se ela tá numa casa de uma família acolhedora. Porque também que começou existe essa isso no figura. Brasil agora, aqueles fosters dos Estados Unidos. Care, né?
E aí essas famílias também recebem para cuidar. Como é isso? Você pode se habilitar para só acolher criança. Então, tipo, você Isso, fala, é na minha isso. casa eu tenho um berço, um quarto com berço, eu posso receber criança de até 1 ano. E você não Você pode recebe, acho que trabalhar. uns 2,5 pau por mês pra cuidar dessa criança até a família dela chegar. Mas aí você fica com a criança direto. Até a família da criança chegar. Vai, tá convivendo Você ali na tecnicamente não pode adotar. E essa Quando família você se não habilita pode para ser adotar. acolhedora, você não vira família adotiva. Você não Você pode. não pode trocar. Você decidiu que você quer fazer isso, você pode receber adolescente. Isso é legal, eu não É sabia muito disso. legal. É que eu fico me colocando no lugar da acolhedora que eu ia querer ficar com a criança. Nos Estados Unidos é assim. Esse sistema de acolhimento é mais comum do que o sistema de adoção. Então tem muita família que a renda deles é receber É uma crianças. privatização, entre aspas, dos dessa- abrigos. do abrigo. Dos Mas eu acho abrigos. que talvez tende a criança dar tem maior cuidado. qualidade, porque a Sim. criança tem ali o Um campo. cuidado único também, né? Mas também, se você for olhar o sistema nos Estados Unidos, como muitas vezes é desvirtuado, pega um filme das irmãs Você Olsen recebe que 10 você crianças assistia lá, na você sua recebe- casa e quando elas vira eram depósito. criancinhas que fazia lá os filminhos dela, que você via que tinha a família que tinha depósito de crianças, 5, 6, 7 crianças para poder receber esse dinheiro do Estado e não cuidava. Não. Você pode ficar 3 anos com a criança e a família de verdade, a família oficial dela chega e tchau. Vida que segue. Cada cenário tem seu desafio, né? Tem seu desafio. Mas que bom que existem essas Sim. essas Sim, pessoas. Mas então, tudo acontece tão maravilhosamente porque foi isso. A gente habilitou em outubro. A genitora do Daniel morreu em dezembro. Ele foi para um abrigo, ficou 15 dias no abrigo, foi transferido para uma família acolhedora, ficou 15 dias na família acolhedora, ligaram pra gente. Tem uma criança aqui que bate com o perfil de vocês. Vocês querem ver a história? Queremos ver a história. Fomos ouvir no dia seguinte. Mas como funciona? A gente entrou na fila, acabou o cadastro, entramos na fila. Não é a nossa fila que roda, é a fila das crianças. A primeira criança, o Daniel, por exemplo, nosso filho. Um menino preto, de 2 anos e meio, HIV positivo. Ficou disponível para adoção. Quem é o primeiro casal da fila que aceita um menino Nessas preto, condições. HIV positivo, com 2 anos e meio. A gente tava no A gente acho que estava no número 90 da fila. Aí ligaram. Agora, pra nossa filha, a gente tá, tipo, no número 5. E não ligaram ainda. A gente tá muito irritada. Fala, como assim? Calma, a gente vai chegar na filha. Essa menina não termina de se maquiar, entendeu? Tá um absurdo isso. Mas é isso. Aí é isso. Não... E aí, essa questão da criança é isso. Ele vai olhar pra todas, desde da pessoa que tá primeiro até chegar um match, até Tinder, né? Até dar um match com a família primeira que chegar. Mas assim, vocês sabem dizer se são eles que decidem qual que vai ser a família que vai dar o match ou eles vão entrando em contato? Olha, vocês Não. É o sistema. O sistema é inteligente. Por isso que ele entra num sistema inteligente onde tá tudo lá parametrizado e o sistema vai rodar na fila e ele vai achar a ficha que coincide. Aí você pode falar não, só que 3 não, você sai da fila, tem que começar todo o Estavam, processo de novo. então, em número 90 de geral. De Osasco. Osasco. São Paulo a gente tava no tipo 20 mil, não sei das quantas. não. Aí, filtrando, chegaram em Não, vocês. uma inteligência Tá. artificial do dado lá. Que Não, faz... a inteligência artificial porque a gente tá falando de um órgão Do governamental, né? Então, inteligência e nem artificial, né? Deve ser um negócio tipo Artificial PROC-V, né? sem inteligência. Mais ou menos. PROC-V, um PROC-V, né? Pode ser. Mas aí... Você pode falar não quando te ligam, porque elas contam a história que elas sabem da criança. Sim. Então sabiam do problema da saúde do Daniel, tudo. Só que se você falar 3 não, você sai da fila, começa todo o processo de novo. Porque eles presumem que você tem alguma coisa errada que você colocou. Por que você colocou que você aceitava? Porque porque existe Mas ali existe ali um uma pergunta defeito muito errado. que sobre fala HIV. do HIV. E era a única, entre aspas, a única condição que eles poderiam afirmar que ele tinha, né? Mas também tinha a questão que ele era preto. Pra gente ele veio como pardo. Mas não, ele é preto. E aí, você conhece meu filho? Ele é preto. Depois dele é azul. Tipo e aí é isso. albino. Depois Tipo, ele é o dele, dá a último. volta, né? E aí, tipo, tem na lista lá. Se você tem alguma ressalva, né? Alguma restrição em relação à raça. E a gente colocou não. Então, tipo, se ele te oferece uma criança preta, ele vai falar assim, não, eu não quero uma criança preta. Tipo, então, calma, vamos rever sua ficha aqui, né? A única coisa que é muito errada nessa ficha é que você só pode falar se você aceita ou não deficiência. Então, tipo, não importa. Se eu, por exemplo, eu tava aprendendo Libras na pandemia. Se a gente sentasse, conversasse que a gente tá ok de ter uma criança surda, não pode.
Ou você aceita a deficiência ou você não aceita. Mas aí a deficiência E aí é uma qualquer tipo de- deficiência. E aí a assistente social falou isso pra gente. Ela falou, pensa no cenário mais grave que existe, porque é o que vão te oferecer. Então, tipo, se você colocou que Porque você é o que aceita a provavelmente quase deficiência, ninguém deve você vai ter que pensar numa criança que não anda, que precisa de auxílio 24 horas por dia pra se alimentar, né? Não é porque você tá preparada pra criar uma criança que é cega, por exemplo, ou que não tem um membro, por exemplo. O que, na Que verdade, você não vê como deficiência algumas coisas. Ou uma criança autista, uma criança com Down. Não tem. Não tem isso. muito Ou ruim você o aceita ou formulário. você não muito aceita. ruim. Isso Ele é tá escrito horrível. assim, e não aceita. Não tem uma pergunta assim. Você aceita com deficiência? Não tem tipo um sim ou não. É tipo o grau de deficiência. Dos baixo ao alto. Tipo, baixo, ela tipo... Só que quem decide o grau é a vara. Então, se na vara eu tenho uma criança com síndrome de Down e pra mim isso é gravíssimo, eu só vou dar pra família gravíssimo. Se a gente colocou que a gente aceita leve, porque pra gente uma criança com Down é leve, que é uma criança normal, quase praticamente típica, que vive uma vida normal, não importa. Se a vara do interior de Pernambuco tem uma criança assim e decidiu que aquilo é gravíssimo, não vai ligar pra gente. Isso não é um padrão nacional. Não é um que padrão nacional. Não existe. Cada- Isso, de novo, é um viés da vara. É uma interpretação subjetiva daquelas pessoas. Isso é horrível. E aí você vai ver a Horrível. estatística, o que mais tem é criança atípica no sistema. Porque quem decide? O que é leve, o que é grave, o que não é. Então, É isso uma muito avaliação da pessoa que Exato, então talvez que recebeu isso, o caso de da fato, criança. é o que faz com que as crianças fiquem, entre aspas, depositadas no sistema, porque por mais que a gente, porque as interpretações são diferentes. Então, tipo, São. não existe uma padronização, não existe nada detalhado. Então, por exemplo, se falasse especificamente sobre cegueira e qual o grau da cegueira, se falasse sobre, por exemplo, porque a deficiência... A deficiência pode ser tanto uma paralisia cerebral como a ausência de um membro. Tipo, uma criança com uma paralisia cerebral leve tem uma dificuldade de desenvolvimento intelectual que é completamente diferente da criança que não tem um braço. É completamente... E eu entendo que as duas estão ali categorizadas como leve. Tipo, mas é completamente diferente. E você não pode falar o que sua família tá preparada pra receber. Isso é muito ruim. Tanto quando o Daniel chegou, a gente era o único casal de Osasco que aceitava criança com HIV. Que vive com HIV, né? Hoje é certo falar. E aí o que eu queria perguntar pra vocês é assim, vocês receberam a ligação, vamos saber a história do Daniel, e aí vamos entrar agora nesse momento aí. Tá. Como foi pra vocês escutarem a história dele e aí a partir daí falar, beleza, gente... Quando falaram pra gente no telefone que ele tinha um problema de saúde e elas iam falar no dia seguinte, a gente sabia que era, porque era a única coisa que a gente podia colocar que aceitava. Então a gente falou, ele tem crise de abstinência ou ele é HIV positivo. Foi a única Não, coisa. ou ele tinha, sei lá, ele podia ter algum tipo de letargia, Não, a podia gente ser não cego tinha de um colocado. olho. Não, a gente aceitou várias coisas leves. Então Foi, tinha tipo, várias coisas. Mas alguma coisa na nossa cabeça dizia que era isso, porque eles já tinham meio que no telefone adiantado pra gente que era uma criança que tinha vindo do Haiti. Então, tipo, já era uma situação que pra gente... Ele nasceu em nasceu Curitiba, aqui, nasceu mas aqui. A mãe chegou e já nasceu. Então, tipo assim, a gestação ela dele veio foi toda lá, refugiada. a mãe biológica dele era de lá. Então, assim... Sem foi- pai. Acho que pelo que a gente sabe, o genitor dele morreu no Chile, antes deles chegarem no Brasil, refugiados. Vocês ficam sabendo, então, um pouco da... Mas é porque O que eles sabem. a vida proporcionou essas coisas pra gente de maneira completamente informal e de maneira que a gente não sabe, mas o universo trouxe pra gente essas informações, tá? Então, assim, aconteceu da gente saber, mas não é normal Não é isso normal. acontecer. Não é comum. Eles só contam o que eles sabem. O Daniel, por exemplo, ele tem quase 5 graus de miopia. A gente só descobriu depois de quase um ano, sendo mãe dele, que ele não enxergava absolutamente nada, assim. Que ele começou a piscar muito pra ver TV e começou a reclamar de dor de cabeça. Aí a gente falou, nossa, ele deve precisar de óculos. Mas, tipo, de verdade, ele precisa de óculos. Ligaram. Falaram isso, a gente pensou, putz, Haiti, provavelmente alguma coisa nesse sentido. Só que ligaram pra gente na sexta... Na quinta-feira. Na quinta-feira. Aí na sexta-feira de tarde, Não, dia aí 4 falaram de assim, ó, vocês fevereiro. vão conhecer... Não, é na quarta, não, sexta-feira. A gente falou Não, com a mas assistente A social. gente insistiu pra ter esse call, porque a nossa ansiedade tava no topo. Ah, não é? Eu liguei e falei, não dá pra gente tentar ver hoje. Tá, mas você alguma tá coisa. pulando um bom... Não, mas eu acho que não era um negócio que falaram, Shhh, calma. você vai ter... Ligaram pra gente, só falaram no telefone, Tá, ó, mas a gente amanhã a precisa gente pra tem um saber. perfil pra mostrar, pra falar com vocês, ok. Aí na sexta-feira, dia 4 de fevereiro,
ligaram pra gente, a gente falou Fizeram com a um assistente vídeo social, call, que era call. do caso dele, e falou, olha, é um menino haitiano, não pode mostrar foto porque não é loja, não é pra você escolher por beleza seu filho. Falaram, ó, a gente sabe isso, tudo bem pra vocês? Não? Tudo bem, bora conhecer. Tá, a gente pode marcar segunda-feira. Aí a gente, não, Eu falei, não. Então, na não, época você de tá me falando primeiro- hoje? Deixa a Primeiro gente que é ver o ele por seguinte, vídeo. ela teve um cuidado muito grande, Carolina tem um problema de saúde, a gente tava no ápice da pandemia, tá? Falou assim, ó, esse casal que tá acolhendo eles, que é o que a gente chama aqui em família canguru, uma das pessoas é um policial, ele já teve contato com o Covid, ficou, né? E a gente ainda tinha aquela impressão do contágio de manada, que você pegou uma vez, você não podia pegar de novo. Sim. Então eles acharam, não, estamos seguros, né? Falaram, então pra vocês o risco é minimizado. Mas assim, vai usar máscara, vai usar luva, o que vocês acharem que é necessário, mas vocês vão ter que visitar lá na casa. Na casa dele. Isso. Podemos marcar pra segunda-feira? Não, a gente não pode, já que estamos aqui fazendo call, por que eu não posso fazer um call com ela? A gente já falou sim pra criança, deixa eu ver meu filho. Vamos ver agora, quero agora. E aí marcaram o call pra noite. Aí a gente falou. E aí, por que ele não ficou no abrigo? Porque achavam que ele tinha alguma letargia mais grave, que ele não conseguia conviver com outras Não crianças. sabia falar, não sabia falar. andar. A gente começou o vídeo, eu falei, mano, ele é haitiano. Eu comecei a falar francês com ele. E aí ele, na hora, ele abriu o olho, ele, mamãe. E aí, tipo, no vídeo, Ai, não é? Tipo isso, Mas eu choro, porque é meu filho. Mas aí ele, tipo, ficou muito empolgado, assim. Aí ele começou a interagir com a gente. Nossa, aí as Aí, meninas, aí, as assistentes sociais, de novo, só pra dar um adendo aqui, as meninas que atenderam a gente no pós, ou seja, na fase pra adotar, são as assistentes sociais e psicólogas dele, do processo dele, que são fantásticas. São maravilhosas, Então, que essas, cuidaram assim, do caso dele. Elas, assim, de novo. E acharam que nunca viu nada tão rápido, que nem o nosso caso. Falaram que nada nunca aconteceu tão rápido, tão certo, com todas as documentações saindo na hora certa. E aí a gente viu ele, a gente mandou fazer caneca com a foto dele pra levar pra casa dos nossos pais. Mandaram pra gente fotinho. Aí eu filmei meus pais abrindo a caneca, minha mãe louca, chorando, desesperada, beijando a caneca, assim, meu pai, tipo, que isso que? Aí a gente levou na casa da mãe dela, que ela é mais centrada, né, não precisa do remedinho na cabeça. A gente é louca, a gente não sabia nem se ia dar certo ainda, tá? Mas a gente já só tava fomos. lá. Aí contamos pro meu irmão. Luísa, depois Deus põe no chão. É isso. Contamos pro meu irmão chorou, a gente fez todo um negócio que a gente queria. A gente foi conhecer ele na segunda-feira, dia 8 de fevereiro, dia 12 ele já tava morando com a gente. Foi tipo um negócio. Aí no dia 12 a gente falou pra família. Aí quando saiu nossa guarda provisória, que é 180 dias, que aí você já pode sair de licença maternidade, no caso 2 mulheres, só uma pode sair. Ia perguntar sobre isso. Só uma pode sair, não pode sair as duas. Aí saiu ela, porque eu já trabalhava de casa. Mas Não uma, é que não mas poderia, uma poderia poderia pegar tirar a a paternidade, licença, que é 5 dias, assim, tipo um tapa na sua cara, né? Uma Mas poderia pelo sair- INSS só uma. Isso. Quando é gêmeos, essas coisas, tem gente que faz processo, tem gente que tem... Mas como eu era professora, já tinha largado essa vida do direito, já era feliz. E aí eu trabalhava de casa, porque era pandemia, eu dava aula online de noite. Então ela saiu. Sai de licença e aí, tipo, é isso. A gente teve uma sorte muito grande em relação a isso, porque como eu trabalhava de home office, não tinha, acho que nem opção, né? Porque a gente tava na pandemia, mas a gente conseguiu se dedicar bastante a essa questão do andar dele, do falar dele, porque ele porque aí a gente descobriu, a genitora dele tinha depressão. Hoje em dia não se pega mais HIV no parto. Quando nasce criança, eles dão coquetel, Se você tem um zerou, ali pré-natal, não tem. isso. Mas ela tinha depressão, então ela nunca foi para buscar o leite que o governo dava, ela amamentou ele, então ele pegou de novo no leite. Aí denunciaram ela lá em Curitiba, ela veio para Osasco, para Carapicuíba, denunciaram ela em Carapicuíba, ela fugiu para Osasco. Aí aqui ela pegou tuberculose. Ela morreu de tuberculose porque ela não fez tratamento, ninguém mais morre de tuberculose hoje em dia. Ela não fez tratamento porque ela tinha depressão. E aí, quando ela ele chegou. fugia porque ela não queria que tirassem Porque eu não queria que tirassem ele, porque ela amava ele. Ele sempre foi muito amado. Aí, quando ela foi internada, que ela descobriu que ela ia morrer, ela entregou. Ela falou: não, eu prefiro dar, porque minha família tá lá no Haiti, nananã. Pegaram a guarda dele e ele tava muito doente, porque como ela tinha depressão, ele não tomava remédio, ele não andava, ele não falava, ele não engolia, ele engasgava, ele tinha 2 anos e meio.
te dava fruta pra ele Quantas vezes eu engasgava. não tive que desengasgar ele? A gente ficava desesperada, ele só mamava. Tipo, então, ele era um neném. E ele usava tamanho G de neném ou 1 de criança. Ele tinha 2 anos e meio. Magérrimo, né? Muito, ele tava muito abaixo do peso e tudo. Então, era um neném, deram um neném pra ele. Aí a gente montou uma piscininha em casa pra ele ganhar força na perna. Aí o nosso cachorro, o Caramelo, apaixonou nele no primeiro segundo, mas a gente colocou um monte de portãozinho, porque o Daniel era muito pequenininho, então ele assustava com os cachorros. Aí tem várias fotos do Caramelo deitado do lado dele, esperando ele amar ele de volta, sabe? Eles foram muito pacientes, os cachorros foram muito pacientes. Aí a gente começou a convivência. E aí vamos lá, na parte da convivência, assim, ele chegou lá. Como vocês sentiram? Sei lá, pra mim, eu fui a única pessoa que não amei ele de primeira, assim, porque minha mãe, no dia que a gente chegou, a gente falou pra minha mãe, vai pra casa pra acalmar os cachorros, porque quando a gente chega, os cachorros pulam muito. Então a gente falou, vai pra casa, acalma os cachorros, prende os cachorros pra gente conseguir entrar, ficar um pouco os cachorros, você fica olhando o Daniel, e aí quando os cachorros acalmarem, a gente pega o filho, porque a gente levou a roupinha dele, deixou os cachorros chorar. Ele veio dormindo na viagem no carro, Nossa, de Barueri minha mãe, pra cá. minha mãe entrou no carro chorando, em prantos, assim, tipo, falando com ele. Eu não ouvi o que ela falou, Ele mas tava eu nunca vou dormindo, ele também esquecer não disso. ouviu, Mas Cara. parecia aqueles vídeos de vó louca mesmo, assim, passando a mão, tipo, ai, que? Tipo, vou te amar pra sempre. Então, tipo, todo mundo amou muito ele. A gente demorou um tempo a falar pra família do HIV, porque a gente precisava estudar. Sim. Que a gente não convivia com pessoas que Não sabia viviam como lidar, né? com HIV, a gente não sabia o termos, falava, ele tem, ele é o HIV positivo. E ele também não tava com HIV zerado, então também foi uma então coisa a que gente teve que tinha fazer um processo ali de É. medicação, de melhorar a saúde Sim. dele e tudo mais. Aí a Isso gente também foi estudar e a gente descobriu que hoje o tratamento para HIV, se você toma remédio todo dia, depois que dá um ano que você tá zerado, você pode até ter filho, que você não passa. Você pode, se a gente sofrer um acidente hoje com ele e encostar, saindo do nosso sangue com o dele, ralar tudo, tem 0 chance da gente pegar. não tem nada. Depois de um ano zerado, tipo, ele é mais saudável A do que as única outras crianças coisa da que escola ele dele não que vão no pode- médico cada 2 anos. A única coisa que ele não pode fazer é transfusão de sangue, porque o vírus tá lá, e o vírus vai se multiplicar. Mas até aí, a gente também não pode, porque a gente é gay. Então, assim, tá tudo bem. É real isso. Pessoa é gay real. não pode doar sangue. Então, tipo, tudo bem. Mas, e como foi ele? Como ele tava? Então, no começo ele não tinha entendido. Ele chamava a gente de mãe, porque a gente falava mamãe o tempo todo. Mas todo mundo que ele chegava em casa, ele apontava, falava mamãe. Porque eu acho que, tipo, ele foi trocado muitas vezes de casa, de, tipo, da genitora pro abrigo, pra Não só ele família. chamava todo mundo de mãe, como ele começava todas as frases falando mamãe. Mamãe não sei o quê, mamãe, tipo, mamãe água, mamãe... E não importa quem tava no recinto. Então, eu acho que pra ele não existia Uma referência do que era mãe. Uma Pra pessoa essa pessoa é era mãe. qualquer adulto. Qualquer adulto é mãe. Mas até voltando pra hora que a gente fez a aproximação, que foi ali na casa da família acolhedora, era muito dilacerante. Você passar o dia inteiro com ele e ter que ir embora no final do dia e deixar ele lá. Eu ia chorando, como ela se a fingia nossa maturidade, vida eu ia, voltasse tipo, acabada. como se tivesse quebrado um... Não sei, a gente tava imerso num sonho e tivessem quebrado aquilo pra gente por 8 horas que a gente ia pra casa dormir, no dia seguinte a gente já tava pronta pra ir embora de novo, pra ver ele de novo. Vocês ficaram quanto tempo? 5 dias. Uma semana. O que a gente agradece muito, porque tem mãe que a gente ouviu que tinha que visitar no abrigo por, tipo, 2 meses, e aí a criança tava com piolho, aí a criança não tinha um armário pra guardar as coisas dela, e aí você tinha que deixar seu filho numa situação, porque tem abrigos maravilhosos, tem SAICA, né, hoje em dia SAICA. É Sistema de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente, SAICA. Que antes a gente falava abrigo. Então tem SAICAs maravilhosos, tem SAICAs que não são ideais, então, tipo, você ouve muitas histórias. Então a gente foi muito sortuda porque a moça, ela chamava Carol, que cuidou dele, ela era muito amorosa, ela tinha muito amor pra dar, ela tinha outro filho que gostava muito dele. Então ele tava alimentado, ele tava dormindo, mas, tipo, tudo a gente já achava defeito, porque era nosso, sabe? Então, tipo, ele ia dormir 11 horas da noite, falava, que isso? Nossa, Criança dorme 7 horas da noite. 7 horas tem que estar Como dormindo. assim? Nossa casa. Ela não, porque ele acorda umas 9h30, 10 horas. Eu, querida, não. E aí, tipo, a gente ficava... Mas foram só 5 dias depois. Sim. Isso, foram só 5 dias. Mas aí Maravilhosamente começa falando. a situação dentro de casa. Porque aí é de novo, quando você entra com aquela criança dentro da sua realidade, né, dentro do seu, seu dia a dia, e aí você tem como entender. E agora? Tipo, como que a gente vai fazer? Porque
por mais que você fale, nossa, vamos ser excelentes mães, mas assim, quem é que vai dar banho? Quem é que vai fazer a comida? Quem é que vai ler o livrinho? Quem é que vai entreter? Quem é que vai vestir? Quem é que vai trocar? É uma adaptação, né, Exato. pra todo mundo, Todo pra mundo, ele, sim. pra vocês, pros avós. Sim. Não, e a minha sogra é louca, desculpa, Solange, mas a minha sogra é louca e ela queria ficar lá dentro de casa. Então, tipo, primeiro... É apaixonada, minha mãe, É. nossa, surreal quanto essa mulher Mas ama meu filho. eu não, pra gente, na minha Surreal, cabeça, assim. assim, eu não posso inserir um outro adulto nesse sistema agora, porque ele precisa entender que a família e somos nós três. E assim, ele é uma criança que não, tipo, ele não nasceu agora, né? É. Ele já teve, tipo, 2 anos e meio, bem bebê e tal, mas A assim, gente tive nosso filho referências. com 1 ano e 8 meses já Sim. entende tanta coisa, Sim. com 2 anos e meio ele já tinha passado por vários lugares, vários adultos referentes, tipo, onde eu tô, né? Sim. Exatamente. E ele passou por várias internações, ele foi entubado várias vezes, tipo, ele teve um histórico muito pesado. Quando a gente levou ele Com na 2 pediatra anos e a primeira meio. vez, tem uma pediatra maravilhosa, a gente levou lá, ela puxou todo o histórico do SUS dele pra ver como foi o parto, conseguiu pegar tudo. E aí que a gente ficou sabendo dessas internações que aconteceram, porque, ó, te falar, que você falou, mas como vocês sabem tanto da história dele? De fuçar, tá? Porque nem as psicólogas ou assistentes sociais tinham essa situação em mãos, tá? Então, assim, por exemplo, ele não tinha um dentinho, e eu perguntava pra ela, por que ele não tem esse dente? Eu não sei. Porque, não sei. Mas calhou ele já passou por que isso, eu a não sei. pediatra que a gente escolheu no plano era tia da pediatra que cuidou dele no SUS. E aí ela Meu conseguiu um Deus. histórico, juro. E aí a mulher que cuidou da genitora dele cruzou com a gente no mercado, uma enfermeira cuidou dela, cruzou com a gente no mercado. Quando ela então tava contou. internada por causa da tuberculose. E aí ela reconheceu o Daniel e falou, eu cuidei da mãe dele. E aí ela conversou com a gente. Então, tipo, muita coisa que a gente sabe, a Foi gente ao sabe acaso. porque foi o universo colocando as coisas no lugar na hora que tinha que acontecer. Foi Então, mas o que a gente sempre falou pra ele e fala, porque hoje eu sou artista plástica, né? Eu mandei ilustrar uma história em quadrinhos pra contar a história dele pra ele. Então, a gente tem uma história em quadrinhos que a gente foi numa nave espacial em vários planetas, aí a gente pegou a vassoura do Harry Potter e foi procurar, e a gente chegou num castelo na ilha do Haiti, e aí tinha nosso tesouro, que era o nosso príncipe, que eu chamo ele de rei hoje em dia, que era nosso príncipe, e aí tem toda a historinha ilustrada dele, então ele adora, o que a gente mais fala pra ele é que ele sempre foi muito amado, isso ele sempre foi muito amado. Quando tá à noite ele olha, ele fala, aquela estrelinha é a minha mamãe, né, a minha primeira mamãe, e aquela é meu primeiro papai. A gente fala, filho, eles estão sempre cuidando de você, então tipo, a gente vai contando a história dele conforme ele consegue entender. Mas é isso, tipo, Já tô aqui, né? a gente estudou muito o que ele tinha, tanto de problema físico, né, que não é físico, o problema de saúde dele, desculpa, que é o HIV, quando a gente foi se letrar no sentido de racismo, né, porque duas bonecas dondoca que anda na rua que a gente só parece amiga quando a gente tá no shopping, tipo, a gente frequenta lugares mais caros, restaurantes bonitinhos, tipo, a gente não sofre preconceito, homofobia, eu e ela. Ela fala que ela não tem cara de hétero, mas tem. A gente foi uma vez na balada, ela começou a gritar com o moço na balada que chegou nela lá, onde aqui tá escrito que eu sou hétero, moço? Mas a gente não passa por nenhuma situação, eu e ela. Tipo, a gente vai em restaurante e a gente é sempre amiga. Ontem, inclusive, a gente foi jantar e deram 2 contas separadas. Pra gente, E aí eu, tipo, obrigada, moço, vou pagar as 2, agradecida. Mesma conta bancária, não tem divisão, não. Mas assim, tem várias questões, né, que o Daniel poderia sofrer preconceito. Então, ele é adotado, ele é preto, Sim. ele tem HIV. Duas mães. Duas mães, exatamente. Sim, e a gente cria ele livre, o que hoje em dia tem muita mãe fazendo, tipo, eu pinto a unha, eu amo pintar a unha. Quando eu pinto a unha, ele pede pra pintar. Quando ele tá de unha azul, ele fala que ele tem poderes de gelo, ele adora. Já chamam ele de menino lá na escola, porque ele pinta a unha. Balé é uma coisa que Ele a gente faz sempre balé colocou desde pra os 2 fazer. anos de idade. Quando ele queria se vestir de princesa, ele se vestia de princesa. Porque ele é uma criança, ele não tem um gênero. Mas as interseccionalidades que a gente tem aqui dentro da nossa esfera familiar são muito pesadas, né? Então a gente tem, tipo, que às vezes escolher em que cenário a gente vai entrar. Então eu acho que talvez a gente briga muito menos por as questões que estão ocultas, tipo HIV. Ele sabe que ele tem o remédio que ele tem que tomar, mas
Ele não sabe como isso representa alguma coisa na vida dele, não tem noção. Porque a criança também toma remédio, então ele também toma remédio, tá todo mundo tomando remédio, legal. Agora a questão de ele ter duas mães, ele ainda não tem esse vislumbre de como isso de alguma maneira é diferente do padrão. Ele ainda não tem essa noção. não consegue ter essa noção. 5, né? Então eu acho que a briga que a gente mais tem que colocar em pauta e é o tempo todo Nesse momento, é a questão dele ser preto. E isso pra gente começa com um letramento dentro de casa, entre a gente entender como a gente empodera ele, sem também transformar ele numa criança antipática e ao mesmo tempo... na defensiva de tudo, né? Exato. E como a gente... se também a gente tira também essas armas, porque a gente também se coloca várias armaduras, né? Então também, eu não quero ser permissiva demais com as outras pessoas em alguns tipos de comentário, e eu também não quero ser litigante o tempo todo. Então a gente adotou uma postura muito mais acadêmica, né? Então vamos tentar ajudar, se colocar à disposição para ensinar, para explicar, para indicar um livro, para falar sobre. Então assim, pra gente é muito mais isso. Vamos tentar trazer para dentro de casa o máximo de referência que a gente conseguir sobre cultura preta, sobre cultura africana, sobre pessoas, protagonistas. Então a gente fazendo parte, né? Exato. Mas porque vocês são brancas, né? Exato. Como que é a escola dele? A gente já trocou de 3 vezes. Mas agora, é que quando a gente começou a morar junto, aí começou as brigas de primeiro ano de casal morando junto, né? A gente lê um negócio que, tipo, a gente estuda para todas as esferas da nossa vida, menos a vida pessoal. Então, tipo, você faz faculdade, você tá sempre tentando melhorar, mas você acha que é natural o seu casamento. Mãe, o casamento. Você acha que é natural o seu marido ali, ou sua esposa ali. Você acha que é natural o teu filho. E não é, não é. Você tem que aprender, você tem que melhorar. Quando a gente colocou na ficha que a gente aceitava crianças de todas as cores e raças, a gente podia vir uma criança preta, podia vir uma criança oriental, asiática, podia vir várias coisas. E tudo bem, tipo, a gente, quando você coloca ali que você aceita, eu acho que é mais do que você só aceitar e falar, tipo, não, ele é só uma criança fofinha de 5 anos, não vai sofrer preconceito, tá tudo bem. Não, tipo, hoje ele é uma criança fofinha de 5 anos que entra no mercado, todo mundo adora. Daqui 5 anos ele é um moleque preto de 10 anos que enfia a mão na minha bolsa pra pegar o carrinho dele. Uma mulher então, branca, tipo, eu tô pronta entendeu? pra lidar com isso, que, tipo, vai vir um segurança mexer com meu filho. Hoje em dia a gente tá no shopping e às vezes aparece alguém e fala, você tá perdido? Vem, aí só, não, você tá aqui, tá tudo bem. E aí você percebe olhares, mas nesse momento é um olhar de cuidado. Não é um olhar do tipo, essa criança está aqui pra assaltar. Porque é uma criança de 5 anos. Sim, mas quando eu tiver 15... Isso. Então, mas eu acho que essa é a maior coisa que quando a gente decidiu ser mãe por adoção e colocou essa abertura, que, tipo, a gente sabia que a gente ia ter que estudar. Não importa o que acontecesse. Tipo, hoje a gente sabe, fala muito de linguagens do amor. A gente não sabia quando a gente foi morar junto, a gente só brigava muito, porque ela não me dava os presentes que eu queria ganhar. Desculpa. Ela não me dava os presentes que eu queria. E aí, mas ela me dá amor, tipo, lavando meu copo que eu gosto de tomar café de manhã, sabe? Tipo, o jeito dela falar que me ama. Depois que meu marido lesse esse livro. Ele não lê, já desisti. Cuidando de Ele não leu. E aí, tipo, pra você quebrar as expectativas do que você tem num relacionamento, pra conseguir conviver, sabe? Tipo, eu sei o que ela tá fazendo hoje por mim. Eu ainda demorei pra parar de esperar o que eu queria. De, tipo, as surpresas e o jeito dela. E tudo mais, entender e aceitar o amor que ela tá me dando. E com o filho é a mesma coisa. Tipo, a criança vai te expressar de um jeito, ela quer sua companhia o tempo todo. Você vê os nenéns metendo a mão no celular, aí você fala, nossa, já gosta de celular? Não é, ele quer tirar da sua frente, olha, porque ele quer o que você entender tá o que tá fazendo, né? acontecendo, porque aquilo tá pegando a sua atenção. Então, tipo, a gente sabia que a gente ia ter que estudar. HIV a gente demorou um pouco para falar pra família, porque a a gente queria ter embasamento para tirar as dúvidas das famílias. Um adendo aqui, talvez eu não acho que é só o embasamento. A gente amava nosso filho, sempre amava, né? Sim. E quando você tem uma questão dessa e tá pautado no amor, você sabe que a aceitação é muito mais fácil. Não estamos falando aqui se você deveria ou não aceitar, né? Isso é uma condição e acabou. Mas e quem tá em volta, né? Como vai se portar em relação a isso? Porque tudo bem, a pessoa tem o direito de te perguntar, né? É normal, tipo, curiosidade, entenda.
Mas e se ela não aceitar? Você tá pronta pra uma negativa? De uma pessoa que conviveu com você anos, um primo, uma prima que conviveu anos com você, que se fortalecer ama, emocionalmente e ela também, né? exatamente, pra esperar também a rejeição. Mas aí a gente chegou no ponto que foi, tipo, melhor assumir agora que ele não vai lembrar que essa pessoa existiu. É isso, Tipo, que porque ele aí a não gente já conviva. separa o joio, A o famoso gente joio do sofre, trigo vive. agora, pra entender quem fica e quem vai. No caso, a gente perdeu. Não. A gente separou, teve um break de uma pessoa do meu lado da família, mas foi por causa de raça, não foi por causa do HIV. Foi por uma discussão de racismo, que era a conversa milenar de tranças em mulheres brancas. Sem entrar em detalhes, mas era mas isso. era Talvez acho isso que e a nos surpreendeu gente... mais do que esse, sabe? A gente que a gente tava não pronta esperava. pra uma coisa A e foi uma coisa B, sabe? Sim. E eu até acho, porque essa questão da adoção, pra gente tava muito resolvido. Porque quem decidiu adotar fomos nós. Quem adotou fomos nós. Sim. Mas e pro restante da família? Pra eles era tipo uma coisa tipo, essa pessoa aqui de verdade é prima do meu filho. Eu sou de verdade tia dessa criança. E a gente falava, isso. tipo, a gente tava indo na casa das pessoas falar sobre o HIV. Porque a gente não sabia como falar. Então a gente foi. Até que uma prima minha falou, a gente também ganhou uma criança preta na família, tá? Ela falou, eu também, se eu quiser conviver com seu filho, eu também vou estudar. Eu também tenho que ir atrás e me interessar. Ela falou, você não tem que estar fazendo isso. A Tati, né? Tati. Ela falou, a gente tem que estar ali também. Tipo, eu também vou conviver com seu filho, eu também quero levar ele pra passear e tudo mais. Não é vocês que tem que ficar vindo e ensinando o tempo todo. Porque a gente já sabe disso da parte LGBT, né? Tipo, a gente não é enciclopédia que a gente que fala. E aí as pessoas pretas também falam isso. Tipo, eu não sou enciclopédia pra ficar te ensinando tudo. Mas de certa forma também, né? Vocês estavam fazendo isso por amor a ele e preocupação com ele, uma forma de protegê-lo também, né? Porque você não sabe, é o que você falou, tem as pessoas em volta, você não sabe como que aquela pessoa vai se comportar, né? E são várias questões, né? Tipo, é a adoção, é ser preto, né? É o HIV. E aí eu queria voltar de novo na escola. Mas foi isso que me fez virar mãe. Proteger meu filho. Ter que falar pros outros que não é só um nenenzinho como bonitinho. que é a escolha, né? Porque você tem que escolher uma escola inclusiva de todos os lados, né? Não existe. Isso não existe. Até existe. Mas Nossa, depende do quão difícil seu pocket é, né? Quanto bolso dinheiro é você tem pra cheio, gastar. Então, assim, de novo, escola sempre foi e sempre vai ser um problema, independentemente das condições do meu filho, né? Então, por exemplo, hoje, você é uma mãe consciente. Você sabe que diversidade é uma coisa importante, você quer isso pro seu filho, você quer que ele se sinta incluído, você faz, sei lá, uma maternidade neurocompatível. Então você já vai procurar isso naturalmente. Então isso não precisaria ser eu, Carolina, por sermos homossexuais, ou por termos uma criança que vive com HIV, ou por ele ser negro. Não, isso não é o fato em si. É buscar uma escola de qualidade com parâmetros de convivência e civilismo que a gente entende que deveriam caber numa vida adulta, porque é isso que eu já quero para minha criança agora. Então já é difícil. Já, imagina fazer isso com todas as interseccionalidades. Então, assim, primeiro, acho que no final, na nossa conclusão foi que a gente foi para a escola pública, tá? Porque a gente desistiu da particular. Eu ia falar isso agora. A gente foi para a escola pública porque, de verdade... Tinha profissionais pretos que não eram só a galera da limpeza. Tinha crianças pretas e o construtivismo é trabalhado lá dentro. E profissionais que entendiam que a gente criava nosso filho para ele ser uma criança, não para ele ser um homem hétero. E tem crianças, assim, tipo, mais diversas, né? Porque não, eu ouço muito falar, assim, cara, eu não coloquei o meu numa escola pública, né? Porque a gente tem condições, e mais também por um pouco de comodismo meu, no sentido de consigo negociar uns horários, consigo negociar. E na pública você não tem tanto isso, mas eu ouço falar muito bem, principalmente na primeira infância. Sim, isso. Aí é esse detalhe. Que é o que a gente tá apoiando pra ir pro fundamental hoje. Eu tô porque agora a gente já tá conversando com outras pessoas. Que a gente começou, colocamos ele numa escola particular na nossa rua. Ele era do lado de casa, dava menos 100 metros, assim, tava a escola. A gente colocou porque era perto, demos muita sorte com a professora, a primeira professora dele. Muito amor, sabe? Muito amor. Todas as fotos ele tava no colo dela, a gente contou a história pra ela. Lembra condição que a gente falou? O Daniel chegou sem andar, sem falar, e o meu receio de ter colocando ele dentro de uma escola em que eu, de novo, abuso, né, que a Carolina falou, sempre foi uma preocupação nossa,
de como é que ele vai me contar que aquilo aconteceu se ele não tá conseguindo se comunicar comigo. Né? Então a gente fez ali uma maratona de 4 meses, e quando entendeu que ele já tinha minimamente condições de demonstrar. expressar, exato, a gente falou, beleza, vamos pôr. Mas vamos começar aqui num lugar que talvez a gente tenha mais ingerências, mais, né, pra ir lá e negociar o horário e tudo mais. Então a gente optou pela particular. Então colocamos ele na particular, e nesse momento, Carolina, por ser uma pessoa da dança, né, a gente sempre quis isso, a liberdade pro nosso filho, né? Sim. A gente falou, ele vai fazer tudo. Se tem luta, ele vai fazer. Primeiro que você já chega a primeira barreira, né? Pra fazer dança, menino tem que ter autorização. Menino tem que ter autorização, menina não. Menina automaticamente faz. Menino tem que ter O que autorização. não é o oposto, por exemplo, na luta. Na a menina luta, não precisa, todo mundo faz. Todo mundo pode fazer a luta, mas na dança o menino tem que ter autorização. Ele tinha autorização pra fazer balé. Não postavam foto dele fazendo balé, só postavam foto das meninas. Tudo Na bem. verdade eles postavam. Mas aí o que aconteceu? Também sempre deram muita liberdade pro Daniel escolher as roupas que usavam. E a Carolina ele começou comprou de saia. um conjuntinho pra ele de balé. Ele e começou ele de nunca saia. usava saia. Em um determinado momento ele quis usar a saia. Porque ele achava que era uniforme, todo mundo usava uniforme. Exato. E aí ele começou a usar. E aí pararam de postar foto. E aí a gente começou a ir nas reuniões. Aí ficava. Aí começaram a cantar o hino de quarta-feira. Crianças, era só infantil. Crianças de 4 anos, assim. E aí eu tipo, mas pra que o hino nacional? Ah, não, mas as crianças podem se divertir, elas podem ficar pulando. Tá bom, mas aí você tá não ensinando respeito ao nosso hino. Elas podem ficar pulando. Tipo, faz sentido? Fazendo um negócio, pra quem que você tá mostrando isso? Aí a gente começou a ficar incomodada com algumas coisas, aí a gente tirou, fomos atrás de outra. Totalmente enganada para uma escola que vendeu um construtivismo lindo, e uma inclusão, e o sociocentracionismo, e bora. Osasco ainda. Do lado de casa também, bem perto de casa. E tinha área externa, e nananã, colocamos. E estava encantada com a escola. Aí eu entrei para dar aula na escola. Falei, mano, virei professora para ser professora do meu filho. Larguei meus adolescentes, que é os amores da minha vida. Eu amo dar aula para adolescente. O bicho adolescente é o melhor bicho que existe. Amo. Fui dar aula na escola do Daniel. Aí eu tava pintando os murais na escola, e aí eu dava aula de inglês, dava aula de artes pra eles. E aí eu comecei em, tipo, 2 meses pintando a escola, eu descobri o que era a escola, que, tipo, ela só fingia que era, mas a parte externa tinha, tipo, rato, e não era limpa a escola, a moça que ela contratava pra limpeza, ela botava pra fazer comida e cuidar das crianças. Tinha um pano de chão na escola que era usado pra limpar a sala das crianças, ao banheiro, a cozinha. E aí eu não podia participar da hora do lanche, aí eu fui descobrir que era porque ela não dava comida, a gente pagava comida e ela não dava. Ela, tipo, as professoras compravam bolacha para as crianças não ficarem com fome. Ela fazia prato de comida para tirar foto na frente das crianças e tirava o prato de comida, porque as crianças não podiam, se tivesse desperdício de comida, ela descontava do valor da mulher. Fiquei louca. Aí, mas não foi nem a gente que acabou denunciaram, porque começaram a perceber. Não, pior que não. Não, super famosa no nosso bairro, by the way. Inclusive. Depois a gente pode falar nos bastidores, quem quiser saber, depois da pergunta pra não recomendar. Aí, nessa bagunça da gente trocar, fomos atrás da escola pública. A gente, como mãe, eu tenho problema de saúde, eu fico bastante doente, eu tenho muita cólica também. Falei, mano, não existe CCA em Osasco. Em São Paulo, eu trabalhava como projeto social, eu era professora de projeto social, que é o que eu amo fazer. Não existe em Osasco, que é o contraturno da prefeitura. Aqui em Osasco, se você é mãe e você não tem dinheiro para uma escola particular, você tá Deus dará. As crianças estudam 4 horas e só. Meu filho estuda das 7h30 às 11h. Completamente incompatível com uma mãe que quer exercer, que está no mercado de trabalho. Não faz sentido. Você tem que ser uma mulher que fica em casa. Meu filho estuda das 7h30 às 11h. E só, não tem mais nada pra ele do governo. Perceba como se incentiva a família tradicional brasileira nesse sentido. Você fica em casa e cuida do seu filho. A creche, que é o integral, fecha às 4. O integral do governo de Osasco fecha às 4. Então, quem sai às 4 horas do trabalho? Aí eu falei um dia virou um estalo em mim, assim, eu falei, Thaís, não tem contraturno escolar em Osasco? Vamos abrir um contraturno. Aí ela falou, tipo, não somos ricas o suficiente pra ter ONG, que eu queria ter ONG. Falou, vamos abrir um contraturno particular então. Mara, abriu a Caju. Aí a Caju, eu vendo a Caju, do mesmo jeito que eu vendo para mães pretas, eu vendo para mães brancas.
Nossos brinquedos são pretos, a maioria dos meus brinquedos são pretos, mas eu tenho brinquedos asiáticos, eu tenho brinquedos brancos, acho que todas as crianças merecem se sentir representadas. Os livros que a gente tem lá dentro são inclusivos, tem de famílias diferentes, tem de direitos humanos para as crianças, tem... eu Autismo, mostro várias tudo. coisas. A gente fez um banheiro infantil, que tem 4 banheirinhos iguais, mas é um banheiro infantil. Então, quando as crianças mais velhas falam, cadê o banheiro de menino? Eu falo, não tem banheiro de menino, tem banheiro de criança. Você fecha a portinha ali, eu mostro pra eles, falo, olha, é tudo igual. Para uma criança tá ok, é o que eles precisam, que feche a portinha, eles possam fazer xixi. Para uma criança que talvez esteja crescendo com dúvidas do gênero dela e tudo mais, aquilo é um nossa, eu posso pertencer aonde eu quiser. São coisas muito Eu não preciso pequenas. escolher, né? Não preciso escolher. Não, que quem não vive esse conflito nem para pra pensar. Exatamente. Então, tipo, a gente abriu a Caju para criar um espaço seguro, tanto para as crianças não brancas, porque eu sou budista, ela se converteu budista há uns 3 anos depois que a gente estava junta. Nossa linha do budismo, ela é de Nichiren Daishonin, ela é uma linha japonesa. A gente acredita que Buda é um estado de espírito, que todo mundo tem capacidade de alcançar. Então a gente acredita no que você colhe o que você planta, basicamente, né? A gente é muito religiosa. Efeito, né? Lei do causa e efeito. Então vai muita gente do budismo lá, então tem muita gente, tem muita pessoa asiática que vai lá, oriental que vai lá. Então eu pensei em ser um lugar acolhedor. E aí a gente começou a desenvolver nossa parte social, e hoje a gente é metade, não metade ainda, mas seremos metade projeto social. Caju lucra 0. Todo o dinheiro que entra banca a nossa parte social. Já perguntei pra Cacá, falei, gente, como que você... Porque a gente tem muita boa sorte na nossa vida, ela ganha um salário que banca a nossa família. Sim. E eu posso criar nosso filho, que meu filho, quando ele me chama de chata, eu falo, não, educa, eu sou a mãe que educa. Aí ele se arruma. Por isso que eu falei, faz sentido eu investir também, né? Foi eu que também dei o dinheiro pra abrir isso. Eu sou investidora... Artista, né? Quando você larga direito, tipo, não tem Mas nada. é o que eu falei. Qual que é a realidade que a gente quer construir pro nosso filho que a gente não encontra na escola? Então é isso que você me falou. Como escolher? Não dá, você não consegue. Então a gente teve, de novo, a boa sorte de conseguir proporcionar esse ambiente para ele. Então enquanto ele tá na escola pública, que é aquilo que é o ambiente de representatividade que a gente queria e tudo mais, no contraturno ele vai pra Caju também com as outras crianças, em que a gente também tá gerando... tentando criar esse ambiente também, inclusive. Não tá blindando ele de conviver com crianças brancas e E muito pelo contrário, talvez ali ele vai ter mais acessos ainda, porque a gente tem criança com autismo, a gente tem criança com algum tipo de deficiência, então a gente vai ter N tipos de crianças ali que a gente está ensinando não só pro nosso filho, como para os demais, como conviver com aquelas diferenças. Sim. E brincar porque a inclusão junto. é para as crianças típicas, não é para as crianças atípicas. A inclusão não é para a menina que tem paralisia cerebral que vai no Caju. A inclusão é para o meu filho, que nunca conviveu com uma menina que tem um autismo severo. A inclusão é para as crianças típicas. E aí, quando dá problema, você até senta as crianças e fala, por que você tem mais direito de estar aqui dentro do que ela? Por que você tá, tipo, tirando sarro daquela criança? Você devia estar aqui e ela não? Por quê? Tipo, que você tem. Então a gente trabalha o respeito que eu queria que tivessem trabalhado com meu filho em outros lugares. E é uma consciência que vocês têm e que eu acho que todas nós deveríamos ter, porque assim, é o que você falou, né? A inclusão é de quem é típico, né? Assim, porque a gente sempre troca muito sobre isso, né? Beleza, meu filho tá lá numa escola particular, bonitinho, né? Tem uma criança, 2 crianças. Que é a cota das escolas particulares. Não, assim. desculpa, achei que você ia falar autista. Criança autista é a cota da escola particular. Elas falam, não, a gente não tá mais aceitando. A gente já tem uma. Preta, né? Que eu falo assim, é uma escola nova também. Eu gosto muito. Mas assim, esse lado inclusivo, eu trabalho em casa. Eu trabalho com ele dentro de casa. Levo ele para conhecer outras realidades, outras crianças. E eu faço isso desde o primeiro, que tem 15 anos. Assim, a gente não morava aqui, a gente morava em Manaus. Cara, a gente ia para as comunidades, eu falava, e o mais velho foi estudar numa escola lá em Manaus também, que é da comunidade, assim, tipo, ele convivia com vários tipos de pessoas, então eu acho que é isso, assim, a gente ter essa consciência, óbvio, né, que você, né, todas nós aqui em algum nível, a gente tem alguma coisinha ali que a gente não gosta, um preconceitozinho com alguma coisa, porque somos humanos, né? Mas eu acho que o respeito, sabe? Assim, a gente ter consciência do respeito, de que somos diferentes.
E o que você vai fazer com esse o preconceito, que eu vou fazer com esse você tem? preconceito? Exato. Então, assim, acho que é um papel nosso mesmo, como mãe, como pai, de ensinar dentro de casa. É difícil escolher a escola, né? Mas aí, em algum momento, a gente precisa escolher. Então, beleza, não vai ter tudo. O que eu vou fazer? Né? Mas a gente fala sobre isso, né? Porque, Mas é por isso que a gente separou da pessoa da família, porque a gente entendeu, a gente chegou num ponto que a gente entendeu. Se a gente no caso, a gente é branca, então a gente é racista. Por ser branca, a gente é racista. A gente foi criado num sistema, numa sociedade. A gente foi ensinada muita coisa. Enquanto você não entender que você é um problema... E foi né? isso, tipo, na discussão do negócio, eu falei, você tá sendo racista, pode ser racista. E aí ficaram loucas. Virou um... Como assim? Você me chama de racista? Você não me conhece? Que isso quer? É muito difícil E aí, olhar para as nossas sombras, é, né? e todo mundo é. Você tem traços de vários tipos de preconceito que a gente foi criada pra reproduzir. E coisas que você não compara. Tipo, quando você começa a comparar problema de ou quando o homem começa a falar, não, o homem fica mais doente porque ele não era um médico, porque ele tem isso de não conseguir dividir. Fala, cala a boca, a mulher não pode sair na rua porque é abusada. Tipo, não, você não compara problemas, existem problemas. Gente, precisa entender que todo mundo vive a sua... Não é uma disputa de quem sofre mais, né? Sofre mais, né? A gente sabe quem sofre mais, mas você entendeu? Não, mas assim, Não, e quando você tá sofrendo, é legítimo aquilo pra você. Exato. Né? É aquilo que a gente tava discutindo antes, né? Tipo, tem os níveis de ser mãe, né? Você pode ter muito apoio, mas não quer dizer que se você tem 5 babás, você não tá sofrendo também dentro da sua maternidade, né? Sim, até a negócio Dió, maravilhosa, os filhos dela sofreram preconceito. O negócio racismo em Portugal, um negócio super exclusivo. Isso, mas Portugal é Nossa, super muito racista, chique, né? É, lógico. Mas é isso, e tem isso também, eu acho que também quanto mais a gente vai tendo condição social, né, aumentada, e a gente vai acessando certos espaços, isso também vai piorando. Porque, de novo, essa consciência que a gente tem hoje também é muito nova. Porque também a gente tem porque a gente tem essa consciência. E não é todo mundo que tem essa consciência. Eu falo a gente, nós 4 aqui, né? Sim. Não é todo mundo que tem essa consciência de entender que a gente tá criando filhos melhores. Então, assim, às vezes você vai num restaurante e vai ter uma situação. Aí você vai num local e vai ter uma situação. Tipo, essas pessoas não deveriam estar aqui. O que essas pessoas estão fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Então, quanto mais você vai acessando certos espaços em que você não acessava antes, você vai tendo essa rejeição, essa estranheza das pessoas que estão naquele ambiente. E é uma das coisas que eu sempre falo. Às vezes a gente consegue gerar uma naturalidade mesmo que artificial. Então é isso que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, se você tem hoje uma situação em que nós não somos pretas, então eu não tenho como criar para o Daniel a existência de uma família preta. Eu não tenho, nós somos 2 mulheres brancas. Ele é preto, nós somos brancas. Então nós não somos uma família preta. Como que eu gero aquilo para ele? Então eu vou precisar, de novo, tem tudo a ver com intenção, ser intencional nas minhas escolhas. Eu vou me aproximar de pessoas que são pretas para criar uma amizade, para que ele também possa ter acesso a como é a convivência de uma família preta. Então, assim, isso é uma necessidade. Então, assim, tudo a gente vai precisar criar, né? Então aí você vai criar com base Inclusive, na sua dessa vez, necessidade. na filha, a gente colocou na nossa ficha que a gente só aceita uma menina se for preta. Acho que é uma menina, porque eu preciso dos meus laços, dos Mas o Daniel também opinou ele escolheu uma menina. menina. Ele quer uma irmã e ele quer uma irmã mais velha. Então a gente pediu uma menina de até 7 anos. Por que não, né? Botar uma pré-adolescente em casa. Tudo bem. Tá de boa. Mas a assistente social falou, ela falou, vocês sabem que uma menina de 7 anos já tem uma personalidade, né? Eu falei, você conhece meu filho? Deixa eu te contar uma coisa, quando ele aprendeu a falar, dali foi só ladeira abaixo, então... Gente, eu vou falar um negócio, assim, escutar vocês, assim, esse tempo, pra mim foi uma aula. Uma aula, eu tô pensando nisso, cara. Em vários níveis, assim, cara, você pensa no tema doce, a gente vai falar como foi ali a doce. Não, cara, são várias coisas. Tem camada embaixo de camada. Exato. A gente lê que criança sofre mesmo bullying na escola por ser adotada. O que eu acho muito bizarro, que eu falo pra ela, quando ele tiver idade, a gente vai ensinar ele a falar, tipo, querida, minha mãe me escolheu a dedo. Você foi uma camisinha estourada, fica de boa. Fica de boa. E eu falo e ele fala pra todo mundo, ele fala, nossa, minha mãe viajou o mundo inteiro, de todas as crianças, ele me pergunta, você escolheu eu, mãe? Falo, filho, porque quando ele tá chato, ele fala, mas você me escolheu, por que você escolheu um menino que briga com você? Aí eu falo, mas você é exatamente o que eu queria, Daniel.
Eu escolhi um menino mal-humorado, que grita. Eu quero um que brigue mesmo, pra não ser assim, uma bananão no outro. Mas eu escolhi exatamente você. Eu falo, não escolheria nenhuma outra criança. Quando a gente tá brigando. Aí ele sempre pergunta, porque isso tem um desespero de, tipo, ver criança falando, tipo, você achar que você não ama ela porque você tá brigando, porque você não... Sim. Então eu sempre falo, filho, mamãe está muito brava com você agora. Eu continuo te amando, mas eu tô muito brava. Eu preciso de 2 minutos aqui pra mim. Aí eu saio, porque eu tô tentando ensinar ele a se acalmar e se regular. Então, quando a gente tá brava, A gente também começa pela gente. eu falo, filho, eu te amo muito, mas agora eu tô muito brava, eu preciso de 2 minutos em silêncio aqui. E aí ele deixa. Gente. E aí, mas é muito difícil. E você entender que, tipo, a criança vai sofrer preconceito até por uma coisa tão ridícula. Tipo, foi como foi feita a minha família. Seu filho não lembra que ele tava na sua barriga. Não. Ele não lembra. O nosso amor é construído. Deles, imagina, quando nasceu, eu não tem lembro noção. de estar na barriga E, cara, a da minha gente mãe. falando, né, de preconceito, não sei o quê, por coisas bobas, né? Eu olho pro meu mais velho, assim, pra ele, tipo, ele tem 15. Às vezes eu vou conversar com ele sobre algumas coisas de ensinar, né? Tipo, esse negócio de não fazer essa diferença, de ter respeito pelas pessoas, de não zoar a menina X, não zoar a gordinha, a mais alta, não sei o que lá. Pra ele é tão normal, sabe assim? É muito louco isso, né? Não, graças a Deus. Pra ele é um negócio tão tipo, assim, por que ela tá me ensinando isso? Se isso é uma coisa que... Óbvia, né? Óbvia. Tipo, mãe, Claro senta aí, deixa eu te ensinar. Não, é claro que isso é desde de criança. Sério, eu tenho orgulho disso, sabe? Porque Com certeza. isso é desde de pequenininho que a gente vai construindo. Eu vou construir isso com o Cauê também, que tem 1 ano e 7 meses. Mas é muito louco, assim. E pra ele é uma coisa assim, cara, mas é bobo, né? Tipo, mas não faz sentido. Não faz sentido, né? E eu acho, cara, tem que ser assim. A gente tem que criar pessoas assim. Não, mas tem, Não quando faz você começa a sentido. conviver com criança, as crianças são muito tradicionais. Não, são muito. As crianças fazem os comentários. E por a gente trabalhar com criança, não é um assunto que a gente aborda com criança. Quando eu trabalhava com adolescente, eu ia na voadora quando eu ouvia uns negócios. Mas tá muito louco. E eu trabalhava com adolescente de comunidade. Então, na comunidade, Você meio que... as religiões são muito fortes. Então, a ideia do que é a família tradicional é muito forte. Apesar de muitas crianças não terem pais e, né, Sim. etc e tal. Então, com adolescente, você consegue brigar, mas com criança não pode falar. Então, quando você ouve comentários, porque quem tá ensinando isso são os pais, é a família. Ela é uma reprodução, né? Ela não tá nem falando. Ela não sabe o que ela tá consciente, fazendo. Senta aqui que eu vou te ensinar. Tipo, tá vendo? E aí você tentar explicar uma coisa, não vai ensinar aquilo pra criança, os pais vão ficar muito bravos, vai trazer um problema, um rompimento do que você tá trabalhando com a criança, que é o respeito e o dividir e o aprender a falar, por favor, obrigado, que é como a gente mais faz, né? Porque é muito complicado mexer com criança. Tipo, se você não ensina em casa, se você não coloca na Netflix um desenho com crianças pretas pra ele ver que não é só a princesa branca que existe, que existem também outras princesas pretas, que existem bonecos pretos. Tipo, só você pode fazer isso com uma criança. Com o adolescente, ele vai aprendendo, ele vai entendendo, ele vai se envolvendo. Porque pro nosso filho fortalecer esses estereótipos, no contrário, né? Colocar ele vendo pessoas pretas em locais de poder como protagonistas é importante para ele se ver naquele local. Mas a mesma coisa, o inverso é a mesma coisa. O seu filho que é branco, ele deveria também estar vendo pessoas pretas naqueles locais. Porque senão para ele vai gerar uma estranheza. Então ele vai olhar pro meu filho e vai falar: você não pode acessar esse local. Entendeu? Então é isso. O racismo quem criou fomos nós, brancos, né? Então vem disso. Você não pode estar aqui. Se eu não vejo pessoas assim aqui, por que você quer vir? Por que você acha que você é melhor do que os outros? Né? Então eu posso fortalecer meu filho dentro de casa de várias maneiras. De nada vai adiantar. Eu empoderar ele, assim, até no nível extremo, hard, se o resto das pessoas não fizerem isso também com as crianças brancas. Não importa onde você tá. Seja menos pior. É isso, exato. É importante até essas coisas, tipo essas famílias interraciais. A existência da Joanna Eubank pra gente é importante, porque a gente não tem... Agora saiu o filme do Buzz Lightyear, o novo. Tem um selinho de 2 mulheres numa cena em, tipo, 1 segundo, assim, que se você não prestar atenção, você não vê. Que é a amiga do Buzz, que é a parceira lá do Buzz, que ela é preta. Quando ela tá velha, eles estão fazendo, tipo, elas estão fazendo 50 anos de casada. Elas dão, tipo, um selinho, são 2 senhorinhas. Foi banido em vários países esse filme. E é muito importante existir família assim.
O Daniel ficou feliz de ver aquilo. A Não Ariel... é o core do filme, né? Não é o objetivo do Sim, filme, sim. mas existe com Sim. naturalidade. Tá inserido com naturalidade. E assim, Sim. eu acho que ensina mais do que... E são até coisas se for pequenas. O core do, né, Se vocês viram o filme da Ariel, o novo que a Ariel é preta, o Eric, o príncipe Eric, é branco. A Adotado, rainha é sim. preta. E ele é adotado. Ele foi adotado, eles acharam ele no mar e ela criou ele como príncipe. E ninguém percebeu, a gente percebeu. Meu filho falou. Olha, Ele mamãe, falou, ele é olha, igual mamãe. a eu, ele é igual a mim, ele falou, ele é igual a mim. E a gente ficou assim, por quê? Porque ele também foi adotado. Então, assim, veja que foi um papel inverso, que o adotante nesse momento era uma pessoa preta, inclusive. E ele conseguiu encontrar a similaridade na pessoa, né, no personagem. Não foi nem Pelo que eles tinham a em sereia preta, foi tipo uma família com uma criança adotada, que tipo, você não vê. Então, tipo, os famosos que fazem isso, que aparecem, por mais que você tenha críticas, não importa, eles são necessários. E é um negócio, você abre uma discussão numa mesa de bar, tipo, a Jo falar que a Thaís Araújo ligou pra ela, falando, tipo, querida, você foi uma princesa a sua vida inteira, você não sabe o que você vai passar. Sim, eu vi isso. Ou numa mesa de bar, isso gera uma discussão. Tipo, nossa, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Tipo, não é só a gente hoje que senta, estuda e tem que falar pro nosso filho, olha, vai ser difícil. Nossa, e que bom que vocês estão aqui. Obrigada. Que bom. Gente, Obrigada, maravilhoso, né? Maravilhoso. Foi uma aula, literalmente. Foi uma aula. pelas ansiedades, Não, E foi emocionante, assim, vocês são duas pessoas com muito amor, dá pra ver, dá pra sentir. Vocês falando da família também, não é à toa que vocês são assim. E é um privilégio poder ouvir vocês. Obrigada. E a gente agradece Obrigada a pelo vocês. espaço, que é o que a Carolina falou. Quanto mais a gente puder trazer né, uma luz para esse assunto, para conversar sobre isso, mais natural fica e é menos tabu e menos disso aqui vai ser necessário, né? Sim, exatamente. E o Daniel tem muita sorte, mas vocês também têm muita sorte. Ah, Não tem ele, né? Eu conheço, ele é um tá tentadíssimo, Dani. Esse que é dos bons. A gente gosta. Gente, obrigada, viu? Obrigada a vocês que participaram, que estiveram aqui com a gente nesse episódio. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo. É isso, gente. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau.